liga na Globo. Noite de decisão na Taça Libertadores da América, valendo vaga nas quartas de final. Falamos ao vivo da cidade de Lanús, o estádio La Fortaleza, recebendo a torcida do Lanús, empolgada na expectativa de o time que fica aqui pertinho de Buenos Aires, na cidade de Lanús, conquiste a sua melhor participação em Libertadores, passar para as quartas de final. O Vasco venceu o jogo da última semana em São Januário e hoje joga por um empate daqui a pouco, nesse clima muito agradável, nesse momento 18 graus a temperatura. Carlos Amarídia vai ser o árbitro, o que normalmente é uma boa garantia. Vamos escalar os times para você, de Lanús e Vasco da Gama, começando pelos Grenás, pelo time do Lanús. Fez uma festa essa torcida aqui, deixando o estádio todo enfumaçado. O Lanús tem o seguinte: Marquezine número 1, Araújo número 4, Coates número 2, Braguieri número 6 e na lateral esquerda Velakes número 25. Aí são dois volantes, número 5 Fritzler e o número 19 Pizarro. Aí uma linha de 3 com Camoranesi número 16, Valeri número 23 e Regueiro, número 10, fez o gol lá em São Januário. O atacante Pavone fica enfiado lá no meio dos zagueiros do Vasco da Gama. O técnico é o Gabriel Schurrer, um dos maiores ídolos da história do Lanús. Tá quase tudo pronto, vamos confirmar o Vasco da Gama para você. O Vasco tem Fernando Prazo, goleiro número 1. Fagner, 23. Renato, 14. Rodolfo, 4 e Thiago Felter, número 2. Aí o Vasco tem essa mudança que você vai ver no meio de campo. Olha, além do Rômulo com a 15, joga o Newton, número 19, o Felipe está no banco. Juninho, 8, Diego Souza, 10, Éder Luiz com a 7, Alexandro com a 9. Este é o time do técnico Cristóvão Borges. Tá tudo pronto aqui no estádio da Fortaleza de Lanús, tudo pronto para começar o jogo. Essa fumaça está atrapalhando talvez o início da partida. De qualquer forma, o Amarídia está ali, já vou confirmar a arbitragem. Nós estamos aqui com a torcida, aqui bem ao nosso fundo. Olha, a arbitragem é essa aí: Carlos Amarídia do Paraguai, com Darío Gaona e Hugo Martínez como seus assistentes. Tô aqui com o Júnior, uma mudança importante, Júnior. Entra Newton, sai Felipe no time do Vasco. Boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. A verdade é que com essa mudança, ele vai ter uma segurança da defesa para não abrir mão dos contra-ataques, deixando o Éder Luiz aberto, também com o Diego Souza na frente. Quase tudo pronto, Pavone está ali próximo da bola. Eu disse há pouco que o Amarídia normalmente, Gaciba, é sinônimo de tranquilidade na arbitragem. Ou estou exagerando? Boa noite, Gaciba. Boa noite, não está exagerando. É o árbitro mais experiente que a América teria para disponibilizar para esse jogo. Somente na FIFA é o 15º ano do Amarília e na Libertadores da América, 77 jogos. Esse é o número 77. Na verdade, muita experiência, permitindo muito jogo de contato e muito pouca reclamação. Tudo praticamente pronto. O repórter Eric Faria está ali acompanhando bem de pertinho todos os movimentos dos dois bancos, especialmente do time brasileiro, no momento em que autoriza Carlos Amarídia. Está valendo uma vaga nas quartas de final da Taça Libertadores da América. O Vasco sai com uma vitória por 2-1 em São Januário, jogando pelo empate aqui na Argentina. Daqui a pouco nós vamos dar uma passada por resultados importantes de Copa do Brasil, de Taça Libertadores da América. E aí a primeira falta do jogo sobre o Pavone, cometida pelo Thiago Felter. Já vou explicar essa opção do Cristóvão, conversei aqui com ele um pouquinho, e o torcedor do Vasco vai ficar mais por dentro ainda, depois do que o Júnior falou, sobre essa escalação do Vasco. Mais uma vez aí a chegada do Felter, ele erra a bola e acerta meio de raspão o Pavone, mas entrou cheio de força. Como sempre, o Valeri posicionado para a cobrança. A bola já devolvida para o Valeri. Aperta Éder Luiz, voltando na marcação. Levantamento do Araújo lá na ponta esquerda, buscando o Regueiro. É sempre uma opção pela ponta esquerda do time do Lanús. Ele joga mais atrás. Fritzler jogou com o Velakes. Mais uma falta marcada agora em cima do Regueiro. O Vasco tem uma segunda falta marcada. O Fagner faz essa reação. Aí a gente está revendo a entrada do Fagner e a falta marcada sobre o Regueiro. E depois o Fagner fazendo ponderações aí para o Amarídia, que marcou a falta, né, Gaciba? As duas faltas existiram e foram duas faltas fortes. O Vasco realmente fez duas faltas fortes.
parece que estudou as características do Carlos, né? Na verdade, ele não pune no início. Vamos ver como é que vai ser no decorrer da partida. E vem cobrança mais uma vez do Valério, ele vai fazer o levantamento, o Pavone vai subindo, o Regueiro também. Chega para fazer o corte o Rômulo. Bola volta lá com o Valério, ele com o Fagner, melhor para o Valério. Tentou a jogada no centro para o Pavone. Pavone é o El Tanque, normalmente briga muito, mas o juiz agora está marcando a falta do Tanque. Enquanto você viu ali o Schurrer de passagem, aí está o centroavante. Aliás, os dois centroavantes. A gente está revendo a jogada aí do Pavone. Ele vai na jogada, acerta o Alexandro e o juiz entendeu que ele fez a falta no 9 brasileiro. Os dois centroavantes dividindo a bola. O Pavone não gostou muito da marcação, não. Aí Regueiro. Levantamento buscando o Pavone, a bola passa por todo mundo. Vai lá, Fernando Praz. Porque camisa amarela jogando ali com aquela faixa. Eric Faria, boa noite. Eric, o Vasco, essa mudança importante, né, Eric? Isso, o Júnior já explicou mais ou menos a opção do Newton, né? Um jogador de marcação, foi isso que o Cristóvão falou. E por que o Juninho e não o Felipe? Segundo o Cristóvão, o Felipe jogou os últimos 4 jogos decisivos do Vasco. E o Juninho só jogou 1 jogo e meio. Então, o Cristóvão entende que fisicamente o Juninho está mais apto para essa partida. Lembrando que os dois jogadores já têm mais de 30 anos, assim, ficou sempre uma polêmica se podiam jogar juntos. E aí agora o Cristóvão optou pelo Juninho por ter jogado menos partidas ultimamente do que o Felipe. Terceira falta cometida pelo Vasco, já cobrada, a bola com o Regueiro lá pela ponta esquerda. Tentou adiantar essa bola para Velasquez. Domínio lateral, vai no fundo, fez o cruzamento. Chegou botando o peito na bola. O Newton, a bola que quica, é um perigo essa bola. Ele escorregou, Luiz. Ele perdeu, dá uma escorregadinha, você vai ver, olha. Cruzamento do Velasquez. Olha, o Newton vai e o pé esquerdo dele, ele tem que jogar o corpo à frente. Fez bem, usou a experiência, né? Para evitar que ela pudesse bater na mão. E aí escanteio para Valério fazer a cobrança. Você viu o campeão do mundo, Camoranesi. Começa com pressão, com o ataque do time da casa. Subiu o Newton, fez o corte no primeiro instante. Brigou, mas acabou perdendo para o Pizarro. Ele foi no fundo, cruzamento, desvio de cabeça do Braguieri. A bola foi sobre o gol pela linha de fundo, apenas o tiro de meta, favorecendo o time brasileiro. Olha, o jogo ganhou áreas assim meio de guerra, viu, Luiz? E os amigos estão em casa. O Vasco, há um acordo assim meio velado do time quando vem jogar na casa do adversário, o adversário empresta o campo para fazer aquele reconhecimento. O Lanús tinha acertado com o Vasco isso, mas ontem não deixou o Vasco vir treinar aqui. Ninguém do Lanús atendia o telefone, então o Vasco teve que treinar no campo anexo da Bomboneira para não ficar sem treinar. Enfim, o Lanús está dificultando as coisas mesmo para o Vasco, fora de campo já principalmente. O jogo começa, Eric Faria, com esse clima sendo traduzido em faltas mais fortes do que o normal. O Braguieri acaba de fazer falta no Alexandre, você está revendo aí, olha, uma chegada forte, Gaciba, uma força desproporcional para um começo de jogo, né? Exatamente, na verdade foram 2 faltas na mesma jogada. Segue lá, Luiz. Não, o Amarília mandou voltar. Realmente foram 2 faltas na mesma jogada, produzidas por 2 jogadores. Realmente vamos necessitar da experiência do Amarília nesse jogo. Aí o paraguaio Carlos Amarília apontando lá com o spray. A marcação do local correto da barreira. Foi a segunda falta do Lanús, o Vasco fez 3. Você viu o Diego Souza empurrando o Braguieri, o cruzamento, a bola espirra, vai sobrar na esquerda, que lance do Rodolfo, pegou demais, que bola do Rodolfo! Ele deu um chapéu e fez um giro em cima do marcador. Você vai observar a cobrança do Juninho, a bola espirra, vai sobrar com o Rodolfo agora. Olha o giro. Se pega na veia e acerta, é aquele chamado golaço. Na veia pegou, Luiz, só que ele pegou a bola muito alta, em função do adversário já está chegando, ele foi obrigado a executar o movimento rápido. Se ela veio um pouquinho mais baixo, fatalmente ele teria acertado o gol. Já passamos de 5 minutos e meio de bola rolando. 0-0 o resultado que vai classificando o time do Vasco. Há pouco nós mostramos o número de faltas, 5 faltas cometidas nos primeiros minutos, nos primeiros 5 minutos de partida. Vai lá o Valério para fazer a cobrança do lateral. O estádio não está lotado não. Lá Fortaleza tem capacidade oficial para 40 mil pessoas. Mas pelo nosso olhômetro, mais ou menos aqui, umas 30 mil pessoas cabem aqui. Temos um público aí em torno de 15 mil pessoas aproximadamente. É um estádio antigo, mas o gramado está muito bem cuidado. Um tapete o campo, né? Tá um público muito parecido com o jogo da estreia do Lanús aqui, que foi contra o Flamengo, 1-1. Público muito parecido, assim, a quantidade de pessoas do Lanús. Tem hoje mais vascaínos hoje, um grupo bem bacana aqui de vascaínos. Lanús fica na grande Buenos Aires, né? Se a gente fizesse uma comparação com a região metropolitana do Rio, seria como se fosse Nova Iguaçu, por exemplo, né? Ou região metropolitana de outras capitais do Brasil, de São Paulo, seria uma espécie de Diadema. Você sai de Buenos Aires,
A primeira cidade, além de Buenos Aires, é Avedianeda. Depois tem a cidade ali onde nasceu. A gente viu lá o Cristóvão fazendo o gesto. O gesto, Luiz, em função até do que aconteceu no primeiro jogo. Ele pede ao Fagner para marcar, né, o Regueiro por trás, né, deixar ele dominar para evitar que ele pegue essa bola nas costas do Fagner. Olha lá, atrás, olha. Por trás. Que é a marcação correta, né? Ainda mais no caso do Fagner, que na cabeça ele é muito pequenininho, nem sempre ele vai ganhar, né? E depois, nessa sequência de cidades, tem a cidade onde nasceu o Maradona e aí vem a cidade de Lanús. Tem 450 mil habitantes na Lanús. Aí o Diego Souza tenta o levantamento buscando o Alexandre, foi muito forte. Chegou o Velasquez, ele tira de cabeça, vem o Regueiro na dividida. Regueiro domina do lado esquerdo, consegue tocar a bola para o Velasquez, tenta fazer a ligação com o Pavone. Aí Pavone já chega dominando, protege. Tá valendo vaga nas quartas de final da Taça Libertadores. Vamos conhecer os 8 melhores times do nosso continente. Levantamento na ponta direita para o Valéry. Subiu o Thiago Felto, mais um que marcou na frente agora. Se passa, o Valéry só domina e sai para a cara do gol. Tem que prestar atenção, Luiz, para evitar que ele pegue essa bola e saia na diagonal. Ele pode pegar, mas com essa bola aberta que dá tempo para você encostar para fazer a marcação. Agora há pouco, Boca Juniors venceu a União Espanhola por 3-2, jogando lá no Chile. E está classificado o Boca. Aí esperando o vencedor do duelo entre Fluminense e Internacional amanhã, 10 da noite, no Engenhão. Internacional que já recebeu a notícia que vai poder escalar o meia Oscar. Provavelmente teve ontem o Vélez aqui na Argentina se classificando, empatou com o Atlético Nacional. E o Libertad do Paraguai venceu o Cruz Azul 2-0, também já está classificado. Lembrando que o vencedor de Vasco e Lanús enfrenta o vencedor de Emelec e Corinthians, que estão jogando no Pacaembu simultaneamente. Aí o Thiago Feltri ajeitando a bola para o Juninho. Devolve no Thiago. Thiago protege. Faz a movimentação. Éder Luiz. Ele tocou no Rômulo. Rômulo devolveu no Juninho. Chegou na pressão o Valéry. Atingiu. Ele pode até ter buscado a bola, mas ele toca no Rômulo, que ficou caído aí. O juiz está marcando a falta. Mais uma vez a dividida, a roubada de bola do Valéry sobre o Juninho e depois a chegada do Valéry. Não dá para se defender dessa falta aí, né, Gaciba? Não, falta clara, falta bem marcada, falta bem observada pelo árbitro. Tá jogando o time do Vasco com o Rodolfo. Trabalhando no meio com o Juninho. Juninho tem a movimentação do Newton ali pela direita, ele joga mais à frente. Entrega dessa bola no Éder. Éder no Newton, de primeira para o Fagner. Fagner protege do lado direito, vai para cima da marcação do Velasquez. Tentou fazer o cruzamento, a bola espirra, foi o Newton. Tentou ganhar, caiu, manda seguir o Carlos Amarídia. Aí domina o Regueiro. O uruguaio Regueiro jogando com o Pizarro. Pizarro tenta fazer a ligação direta para o Pavone. O Rodolfo fez a proteção, Thiago Feltri domina. Joga no vazio ali para o Rodolfo. Aí sai jogando do lado direito o Rodolfo. Aí outro que faz uma ligação direta, buscando a bola diretamente lá para o Alexandro. Newton sofreu a falta e agora vai ter cartão para o Pizarro, hein? Foi uma sequência de faltas fortes no jogo, dos dois lados. Começou com o próprio Vasco, fazendo duas faltas além do normal. O Lanús entrou na mesma pilha e agora saiu o primeiro cartão para o Pizarro, Gaciba. Com 9 minutos de jogo, o Amarília coloca uma linha até onde ele vai permitir. Vejam que essa foi a entrada mais forte que nós tivemos no jogo. A primeira, desleal, que mereceu o cartão amarelo. Deu para ouvir o grito do Newton aqui do lado de fora. Foi forte a pegada, viu? O Eric está bem pertinho do campo. Obviamente que você percebe que a força está além do normal. Não é aquela força comum, né, Eric? De um jogo mais disciplinado. Muito choque mesmo. E o gramado tá bom, quer dizer, normalmente o campo quando é ruim favorece esse tipo de choque, né? O Júnior pode até explicar melhor, mas o gramado tá muito bom. O gramado se mostra um tapete, né? Eu não cheguei a andar no campo, mas o Gaciba andou e falou que tá bom mesmo. Não é por acaso, não. O que ajuda o espetáculo. Aí o Diego Souza não alcança, a bola vai ficando ali com o Goltz. Saiu jogando errado, o lateral é do Vasco da Gama ali pela esquerda. Agora há pouco na Copa do Brasil, Vitória venceu o Botafogo no Engenhão de virada por 2-1. E o Vitória está classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Pega o Coritiba. Show do intervalo, vai ter show de gols da Copa do Brasil. Vai ter gols da Taça Libertadores. E as atrações do nosso show do intervalo. Olha, um choque de cabeça. Você está vendo aí o jogador do Lanús. O Valéry se levantando. O Diego Souza ainda não se levantou. Aí a imagem do Diego Souza para você. O choque cabeça com cabeça sempre causa preocupação, né? São contusões importantes que acontecem nessa região do corpo. E normalmente
são aquelas que mais preocupam e que são as maiores responsáveis, as contusões na cabeça por afastamentos imediatos. A gente está revendo mais uma vez a dividida agora. Diego Souza, ele subiu com o Braguieri. Na verdade, Luiz, o Braguieri sobe nas costas do Diego Souza, né? Nas costas. Está tendo contatos físicos que podem ser evitados. A gente percebe que os jogadores podem evitar esse contato. O Brasil inteiro ligado na Taça Libertadores da América. São imagens da Argentina, de Lanús, na Grande Buenos Aires. 0 para o Vasco, 0 para o Lanús. Primeiro jogo 2-1 para o Vasco. O Vasco vai conseguindo a classificação para a fase de quartas de final. E o Lanús vem pela direita, bola com o Araújo. Tentou um levantamento estranho, ele se desculpa com os companheiros. É só tiro de meta, favorecendo o time brasileiro. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. A grande família, logo depois de Avenida Brasil. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo e é na Taça Libertadores da América. O lateral Fábio Santos abre o placar para o Corinthians no Pacaembu. Aqui vem o Vasco com o Rômulo. Tentou o passe para o Diego Souza. Chegou bem o Braguieri para fazer o corte. Portanto, o Corinthians 1, Emelec 0. O primeiro jogo foi 0-0. Qualquer vitória de qualquer um dos lados, né, classifica o time vencedor. E o Corinthians já começa e começa bem com gol logo de cara. Pavone ficou com a bola. Na sequência foi desarmado, sai jogando o Rodolfo. O Renato Silva ficou caído no primeiro lance, questionando a arbitragem de uma falta. Mas já se levantou o Renato. E o Vasco sai jogando lá no alto do seu vídeo pelo lado esquerdo. Bola com o Thiago Feltri, trabalhando com o Juninho. Juninho para o Éder. Vai bem o Velasquez. Chegou fazendo corte, entregando para o capitão Valeri. Aí domina o Valério, ele nasceu aqui em Lanús, tentou um passe em profundidade para o Regueiro, tá marcado um impedimento. O Praz está ficando com a bola e o Amarília deu vantagem, porque o Praz já botou o Vasco na saída rápida com o Éder Luiz. A segunda vez já que o Cristóvão, aquela primeira o Júnior pegou bem, a segunda vez que o Cristóvão vem aqui à beira do campo falar com o Fagner, tá falando, ó. Porque a gente tá até revendo o lance enquanto você capta o áudio dele aí. Não deu pra gente perceber direito, ouvir direito, Eric. A mesma coisa que o Júnior tinha falado. Quando a bola estiver do outro lado, você encosta atrás dele. E aí aí tava a repetição no ar, ele tava bem na frente dele. Deixou o Regueiro bem aberto na ponta esquerda. É um posicionamento muito arriscado, Luiz. Porque ainda mais com o Regueiro, né? Rápido e habilidoso. Falta sobre o Araújo. O juiz está marcando. Diego Souza tá fazendo ali ponderações ao Amarília. O Amarília fez aquele gesto, sai pra lá. Não quero conversa não. E já está marcando o local da falta ali cometida pelo Diego Souza sobre o Araújo. Mais uma vez, o lance, olha a chegada do Diego. Ele até visa a bola, mas ele acaba pisando no pé do adversário, né? Mesmo sem intenção, a falta deve ser marcada também. Falta bem marcada. E a falta para o Lanús é sempre bola parada com o Valério, número 23. Ele vai para fazer a cobrança. Os zagueiros, o Braguieri, o Goltz, grandalhões, vão lá para o interior da grande área. Veja ali o número 6 e o número 2. Valério na cobrança. Vem bola pelo alto. O desvio do Camoranesi foi sobre o gol. Apenas o tiro de meta para o Vasco. Vamos dar uma olhada agora nos reservas do Vasco da Gama, que são estes: Alessandro, Eduardo Costa, Felipe, Alain, Felipe Bastos, Carlos Alberto e William Barbio. Essa foi a escolha do técnico Cristóvão Borges para os reservas do Vasco da Gama. Claro que o Felipe ali se destaca, digamos assim, porque na última partida, embora ele tenha saído com o jogo em andamento, foi um dos melhores em campo. E não tem zagueiro no banco de reservas, né? Teria que improvisar Newton, Eduardo Costa, o próprio Rômulo. Vai jogando pela esquerda o Thiago Feltri. Aí o Rômulo. Ele toca essa bola para o Juninho. Falta do Pizarro, que é o único jogador que tem cartão amarelo na partida. Chegou por trás, pegando o Juninho ali, o Pizarro. Carlos Amarília, como destacou o Gaciba, a gente vai ver mais uma vez a falta. Por trás, pegando a batata da perna direita do Juninho ali, que ficou sentindo. Falta já foi cobrada, a bola para o Alexandro. O Goto chegou, percebeu que a bola não teria força para sair. E, claro, optou pelo lateral em vez do escanteio. Aí o Thiago Feltri protege ali do lado esquerdo. Toca mais atrás agora para o Rodolfo. Rodolfo domina, tenta fazer um levantamento para o Alexandro.
Renato Silva recupera. Já está marcado a irregular, o impedimento no ataque do Vasco da Gama. Agora, Júnior, quando sai uma escalação que você tira o Felipe, que é um jogador que é criativo, que joga com a bola, para botar um volante de marcação, que é o caso do Nilton, a impressão de que o Vasco poderia chamar o Lanús. Na prática não é isso que está acontecendo, né? Não, porque o Lanús também está se precavendo, né, Luiz? Sabendo da força do Vasco que tem, na velocidade do Éder Luiz pela direita e dois homens na frente que chegam bem, que é o Diego e o Alexandre que está centralizado. Aí o Bragueri para o Pavone. Pavone tentou a jogada para o Regueiro. Renato Silva fez o corte. Entrega a bola pelo meio, buscando o Rodolfo. Aí o Rômulo tentou um totozinho na ponta direita para o Diego Souza. Cortou o Araújo. A bola voltou no Thiago Feltri. Thiago Feltri traz pela diagonal. Se movimentou o Nilton. Recebe o Nilton. A bola foi espirrada. O Pavone recupera para o Lanús. Ele tentou a devolução para o Pavone. Camoranesi vai para a boca do gol. Pavone tentou o cruzamento. Bola bateu no Renato Silva. Camoranesi domina. Chega Rômulo e tira dali. A bola sobrou com o Velasquez. Vai tentar o chute daí, Velasquez. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. É a Taça Libertadores da América em noite de decisão de vagas para a fase de quartas de final. Vamos conhecer esta semana os 8 melhores times da América. Ali o Thiago Feltri para fazer a cobrança. Com 0-0 o Vasco vai se classificando. Venceu por 2-1 na última semana. Aí o Thiago Feltri domina do lado esquerdo. Alexandre se movimenta. Juninho também se apresenta. Atrás o Diego Souza de trivelinha. Ih, rapaz, o zagueiro se enrolou. A bola sobrou com o Juninho. Juninho tem o Nilton. Pro Nilton, ele pega bem. Gol! Pega bem, acertou na veia, sem chances para o goleiro, vai às lágrimas o Nilton, vai às lágrimas o Nilton, vibra muito camisa 19, foi a escolha do Cristóvão, recebeu o carinho dos companheiros, a jogada vem da esquerda, o cruzamento de Trivela, o goleiro se enrolou com o zagueiro, Juninho ficou na sobra, rolou açucarada na veia, para estufar, essa rede não estufa, né? Bate e volta. Que curva, que maravilha de chute de Nilton. Bom, agora a situação é a seguinte. O Lanús, se vencer o jogo, virar, vencer por 2-1, leva para os pênaltis. Para se classificar no jogo, tem que vencer por 3-1. Que gol importante. Aí o Valério. Thiago Feltri, a bola ficou no Rômulo, tá no Diego Souza, olha o Diego, tentou um chapéu ali em cima do Araújo. Bola ficou no Camoranesi. Camoranesi sai jogando pela direita, toca no meio. Tentou o Pizarro mais à frente, mais o Thiago Feltri. Aí o Nilton subiu, tocou de cabeça. Foi o Rodolfo, ganha na primeira, vai na segunda, sobe com o Pizarro. Pizarro toca na direita para o Araújo. Araújo mais atrás agora para o Goltz, apertou o Alexandre, o time tem um desdobramento, veja até o Alexandre marcando muito, ou seja, o comprometimento nessa altura é fundamental. Júnior, o Vasco faz 1-0, não podia começar melhor o jogo para o Vasco, né? Olha, Luiz, a gente comentou inclusive no jogo passado, né, o fato que o Vasco fez gol em todas as partidas, então o resultado de 2-1 não era aquilo que o Vasco esperava, mas era um bom resultado, inclusive porque jogava pelo empate. Mas o Nilton acertou um chute, Luiz, a gente vendo pela câmera de trás, indefensável, sem chance nenhuma, né, pro Marquezinho. E é o seguinte, esse gol pode fazer com que o Vasco possa usar mais ainda as jogadas de contra-ataque. Não pode esquecer a marcação. E nós temos uma novidade hoje na nossa transmissão. Aí no alto do seu vídeo você vê o que a gente chama de placar agregado, né? E o time que está na cor verde é o time que está classificando, o Vasco da Gama. A soma dos jogos
Quarta-feira passada, 2-1 para o Vasco da Gama em São Januário. Vitória aqui hoje por 1-0, ou seja, 3-1 para o Vasco no placar agregado. E a TV Globo sempre inovando para melhorar ainda mais o entendimento dos esportes para você. Olha o Éder Luiz, ele também pega bem. Agora desviou, porque dali ele fez o gol do título da Copa do Brasil, né? O Newton apareceu para o futebol fazendo um gol de falta, muito mais distante pelo Corinthians contra o Santos. Foi um chute muito parecido, entrou mais no alto, mas com esse efeito, né? E esse é muito mais difícil, porque a bola está em movimento. Embora tenha sido açucarado o passe do Juninho, né? O detalhe, é exatamente isso que eu ia dizer. O detalhe foi que o Juninho, sentindo a aproximação do Newton, ele jogou a bola de uma forma, rolou essa bola de uma forma que o adversário não deu tempo de chegar. Rara felicidade do Newton nesse chute. O que comprova que a gente vem falando do estado do gramado também, né, Luiz, Júnior? Né? Bem lembrado, Eric Faria. A bola sai, o Juninho nem precisa olhar para o campo, para a bola, nada. Ele já rola, só pensa na força, na medida do passe, né? Olha lá para o Diego Souza. A bola vai saindo, justo está marcando a falta do Diego Souza. O Diego dá uma reclamada, tal, nem encostei nele. Aí faz um sinal de positivo para o Amarília. Porque o Gaciba já chamou a atenção. A gente tá revendo o gol, olha. Juninho, olha a roladinha agora, ó. Deu uma olhadinha? Vai, Newton. Manda pra rede. De novo, olha o toque, que capricho do Juninho. E a pancada. A bola sai, faz a curva, passa pelo zagueiro, pelo goleiro, para balançar a rede argentina e botar o Vasco na frente do marcador. E só lembrando o que o Júnior falou também, além do Vasco ter feito gols em todos os jogos, a campanha fora de casa na primeira fase foi melhor até do que em casa. Foram 2 vitórias e um empate fora de casa, enquanto em casa o Vasco perdeu na estreia para o Nacional. E o choro do Newton a gente tá vendo aqui, Eric. É uma imagem belíssima do jogo, uma imagem marcante realmente do jogo. Aí o cruzamento do Regueiro buscando o Camoranesi, saiu o Fernando, na queda do Praz ali, hein? O Amarília tá marcando falta no Fernando Praz. O Praz fica ali caído, porque o jeito que ele caiu que causou preocupação. Ele conseguiu botar o braço esquerdo aí para amortecer um pouco essa queda, né? Vamos ver de novo. Olha, ele sai, toca. Olha, ele bota o braço esquerdo ali para, mas bate meio que o cotovelo e ainda assim bate a parte esquerda do tronco dele. Observe ali, ó. Menos do que o braço esquerdo. Mas não, até, Luiz, eu acho que é até interessante colocar, o Amarília parece que também se assustou com a queda do Praz e marcou a falta. Mas a falta, na verdade, não existiu. Esse tipo de choque é um choque normal de ocorrer, inclusive com o goleiro dentro da área. A grande família, amanhã, logo depois de Avenida Brasil. Nesse momento, estamos tendo aí mais um confronto brasileiro na próxima fase da Libertadores. Mas nesta competição temos já Fluminense e Internacional, né? Tivemos Santos e Inter na primeira fase. E por enquanto, Corinthians e Vasco estão se classificando. E nessa situação, de momento, se enfrentariam nas quartas de final da Taça Libertadores da América. O campeão e o vice do Brasil no ano passado. Juninho chegou desarmando ali o Pizarro. O campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, também, né, Luiz? Bem, o campeão. Por aí eles foram para a Libertadores. O Vasco, na verdade, conquistou 2 vezes a vaga na Libertadores, né? Aí subindo lá o Fagner. Ele toca de cabeça para o Éder. Pizarro conseguiu tocar para o Regueiro. Tem um totozinho no meio. Chega bem para fazer o corte o Juninho. Aí foi o Alexandro. Subiu, a bola espirra, sobra com o Newton. A Marília está marcando falta do Alexandro, favorecendo o time argentino. E domingo vai ser um domingo de decisões pelo Brasil inteiro. Vamos ter grito de campeão em vários pontos do Brasil. No Rio, Botafogo e Fluminense. A vantagem do Fluminense de 4-1. Santos tem a mesma vantagem, 3-0 no Guarani e São Paulo. Sport e Santa Cruz empataram. Atlético e América empataram. Bavi empataram. Foi lá o Fernando Praz. E mais uma vez de soco para tirar essa bola. Aí ficando mais constante o jogo pelo alto. O chamado chuveirinho, a bola levantada do Lanús. Bola para o Pavone, girou, bateu para o gol, agora passou na frente do gol. O Pavone tentou, né? Foi mais um chute cruzado, mas se tem um pezinho ali, poderia ter acontecido. A ideia era essa, né? Ter algum companheiro ali pelo meio. Tanto que ele chutou, Luiz, ele não estava vendo nada, né? Quando ele dominou, que virou, tá vendo? Ele chuta sem ver nada. Camoranesi trouxe pela diagonal, tentou o calcanhar para o corte do Thiago Feltri. Se passa, o Valério estava livre na ponta direita. Feltri trabalhando com o Diego Souza. Pode virar essa bola, Diego Souza. Lá na ponta direita agora para Éder Luiz ou Alexandre. Mais para o Éder. Quem chega é o Velasquez. Velasquez chutou contra o corpo do Éder. Lateral que favorece o time do Lanús.
Amanhã, depois da grande família, você vai se divertir com a Adormecida de Foz do Iguaçu em As Brasileiras. E logo depois tem uma nova aventura de Globomar. Marcada falta aí a favor do time argentino em cima do Camoranesi. Primeira vez no jogo que ele ocupa o lado esquerdo do campo. Mais uma vez aí o argentino de Tandil Camoranesi, filho de pais italianos, campeão do mundo pela Itália. Depois de muitos anos jogando na Itália, conquistando a Copa do Mundo em 2006, voltando para o seu país de origem, jogando aqui no... E os jogadores da Juventus dedicaram a ele, o Trezeguet, né, que participaram de vários anos lá, a conquista do campeonato desse ano. E vem o levantamento para a boca do gol. Subiu o Fernando Praz de novo. Para não cair essa segunda bola, não caiu uma vez no pé do Vasco. Todas elas cair, vai emplacar um contra-ataque aí, né? Araújo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Subiu o Fagner, tocou de cabeça, a bola espirra e cai com o Velasquez na ponta esquerda. Já já a gente confirma o gol. E vem cruzamento. Bola faz aquela curva, vai sobrar na direita com o Regueiro. Encostou o Rômulo na marcação do Regueiro. Ele toca mais atrás do Araújo. Araújo fez o levantamento. Bola passou, sobrou com o Pavone. Éder Luiz volta, domina o Pavone, deu um tranco. Éder, opa! O seu Pavone agora por trás. Acertou o tornozelo do Éder. A Marília não perdoou. Pelo menos mostrou amarelo, Ganciba. Perfeito. Dessa maneira, nem tanto pela violência da falta, mas em especial pelo fato que a bola já não estava mais em disputa e é um pisão, né, no tornozelo do adversário por trás, impedindo a formação de ataque. Olha, além da Libertadores, a gente tem com bola rolando pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense com o Guerron na Copa do Brasil abre o placar. Jogo em Sete Lagoas. Tem uma curiosidade nesse jogo aí. O ônibus que levava a delegação do Furacão quebrou no meio do caminho. O pessoal pegou um monte de táxi e seguiu o fluxo. E o Atlético venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora abre o placar jogando lá em Sete Lagoas. O Guerron é artilheiro da Copa do Brasil. Quase saiu do Furacão no começo do ano. A torcida pegou no pé do equatoriano. Tá lá o Guerron fazendo um gol atrás do outro agora. Diego Souza tocou na esquerda buscando o Rômulo. Rômulo bota mais à frente. Chega, protege, domina. Braguieri encostou na marcação. Ele tocou pro Feltre. Feltre pro Diego Souza. Diego Souza trabalha com o Rodolfo. Vasco valoriza a posse de bola. Mais uma vez o Juninho. Newton. Newton que fez um gol. Recebeu o Juninho. Que bola do Diego Souza. O Juninho fica se lamentando porque a bola veio redondinha também, mas quase na mesma posição do Newton. Não, e para ficar do jeito, Luiz, que ele gosta de bater, né? Com a parte interna tirando do goleiro. Globo, a gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. Diego Souza, a bola vai passando, sobrando ali com o Araújo. Ele tira, a bola passa pelo Amarília, cai com o Camoranesi. Chegou bem para fazer o corte o Juninho. Juninho para Diego Souza. Tá no chão, Diego Souza manda seguir o Amarília. Diego Souza fica indignado. Bola em profundidade para o Pavone. Pavone tem o Regueiro pedindo lá na segunda trave. Ele tentou chute cruzado. Renato Silva joga para escanteio. E logo mais no show do intervalo, nós vamos ter o Super Tiratima mostrando a velocidade do gol que esse aí, que agora sangra muito no Supercílio, fez. A velocidade do gol do Newton, que está sangrando muito, não pode continuar em campo com sangramento, ele vai ter que ser atendido fora do campo. Tem aí no supercílio esquerdo do Newton, que aí não tem jeito. Escorreu o sangue ali no rosto do Newton. Tá tendo uma outra confusão aqui no banco, porque a caneleira do Éder Luiz está escorrendo pela meia e ele pôs um esparadrapo por fora da meião para segurar a caneleira. Depois eu explico a história toda aí que vai ter um escanteio. Vamos ver aqui, olha, foi a jogada com o Newton, a cabeça com cabeça de novo, ele e o Pizarro, aí a cobrança do escanteio. Opa, teve um empurrão claríssimo agora do Fritzler, mas na frente do Amarília ele não marcou. A bola ficou com o time do Lanús, mas Éder Luiz estava esperto, foi lá e recuperou. Sai jogando para o time do Vasco, toca no Juninho. Juninho bota mais à frente com o Fagner. Fagner protege, recua para o Juninho. Thiago Feltre do outro lado, ele tocou para o Éder Luiz. Cochilou, perdeu. Recupera o time do Vasco com o Renato Silva. Trabalha do lado direito. Mais uma vez o Fagner. Fagner para Juninho. Se desmarca o Diego Souza. Recebe o Diego. Feltre se apresenta do lado esquerdo. Ele joga no Rômulo. Rômulo domina. 31 minutos do primeiro tempo. Newton fez o gol que vai dando a classificação ao Vasco.
roubou essa bola, o Fagner foi para a área, fez o drible, pintou um bonito gol, errou na hora do chute, tinha o Diego Souza. O Alexandre estava mais marcado, o Diego Souza vinha de trás. Que lance fez o Fagner. De novo para você a tabelinha, cochilou o Pizarro, aí ele deu um corte no Braguieri e na hora do chute errou. Deixa eu explicar a história do Éder Luiz. E aí o quarto árbitro está dizendo que ele não pode usar aquilo porque não faz parte do uniforme, aquele esparadrapo. E o Éder ainda brincou, mas é preto e branco, tá igual ao meião. Ele deixou assim, mas ele está observando, já veio aqui reclamar no banco, um esparadrapo em volta do meião, ali ele está reclamando. Ô Garciba, não é um excesso de preciosismo nesse caso? É para proteger aí, no caso, a integridade. A caneleira faz parte do equipamento de segurança. Na verdade o quarto árbitro está passando uma informação equivocada. Ele não pode usar fita adesiva se não for da cor da meia. Nesse caso, é listrado preto e branco. Por que não usar uma bandana branca no local branco? Exatamente para evitar, segue Luiz. Camoranesi. Para evitar confusão de cores nas meias dos jogadores. No caso, as meias do Lanús são brancas e do Vasco listradas pretas e brancas. Olha, não foi marcado o impedimento do Camoranesi não, viu? Ó, e a jogada é essa aí, ele não tava não, bandeirinha no alto lá correndo, ó. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. A questão toda que envolve a caneleira do... nem parece, fala sério. É uma questão de segurança mesmo ali. Botou bonitinho o esparadrapo sobre a caneleira. Tá tudo certinho. Poderia até fazer uma brincadeira. O quarto árbitro nunca vai chegar árbitro principal, mas não é bem isso que acontece, né, Garcia? O Henrique Cárceres até é um árbitro já apitando Libertadores da América, excesso de preciosismo. Aliás, perdão, a redundância. É preciosismo mesmo do quarto árbitro, querendo trabalhar demais do que devia. Aí o Fagner acompanha, o Regueiro vai na jogada, ganhou o Regueiro. Regueiro fez o cruzamento para o Pavone, desviou, a bola vai sobrar com o Camoranesi. Bateu para o gol, explodiu no corpo do Thiago Feltri. E o Vasco agora tem um contra-ataque, a bola caiu nos pés do Diego Souza. Tem dois na marcação, tentou um lance individual, tinha atrás o Rômulo. Recupera mais uma vez o Feltri. Feltri para o Diego Souza. Protegeu, usou bem o corpo, ganhou. O Alexandre está entre os zagueiros. Diego tem o Feltri passando ali do lado dele. Mais atrás se posiciona o Rômulo. O Rômulo para Juninho. Juninho no círculo central. Fagner no lado direito. Éder Luiz também. Ele tentou a jogada para o Alexandre. A bola espirrou, caiu no Rômulo. O Rômulo viu bem a jogada, mas o passe veio nas costas do Éder Luiz. Ele devolve no Rômulo. Caiu o Éder Luiz. Um assistente que estaria incumbido de marcar alguma irregularidade no Éder, né? Olha, Mazinho faz 1 para o Palmeiras, 0 para o Paraná. Primeiro jogo o Palmeiras venceu por 2-1 jogando em Curitiba. Portanto, o Palmeiras vai encaminhando bem a sua classificação, por enquanto, para enfrentar o Atlético Paranaense, que vai eliminando o Cruzeiro lá em Sete Lagoas. Lembrando que o Botafogo perdeu do Vitória por 2-1. Vitória perdeu pênalti. Jogou muito Vitória no Engenhão hoje, ganhou com justiça e está na próxima fase da Copa do Brasil. O Lucas foi expulso de novo, mas aí fez uma defesa em cima da linha, evitando um gol, né? Foi um pênalti, ele foi expulso por conta disso, mas o Jefferson defendeu na cobrança do Neto Baiano. Aí sai jogando pela esquerda o Regueiro. Pelo Pizarro passando na ponta esquerda, a bola tocou no Fagner, voltou no Regueiro. O Regueiro é uma válvula importante de escape, especialmente do ponto de vista ofensivo ali do time do Lanús. Aí você viu o Camoranesi. Goltz. Newton com o peito. Aparou para o Alexandre. Devolveu no Newton. Vai carregando o Newton. Autor do golaço do jogo até aqui. Newton domina. Tentou para o Alexandre. Não foi. Saiu o goleiro Marquezinho para fazer a defesa. E já faz a ligação. Olha, buscando lá na esquerda o Regueiro. Esperto, o Fagner já ganhou. O Vasco vai tomando conta do jogo aqui em Lanús. Juninho. O Rômulo. De novo no Rômulo. O Pizarro recupera. Aí o Fritzler. Tentou a jogada para o Valéry. O Valéry que foi muito cobrado essa semana aqui pela torcida, dizendo que ele se escondeu no jogo do Rio. Chegou até a ser dúvida. Rodolfo dá um chutão lá para o ataque. Alexandro. Está marcado o impedimento. Globo, a gente se liga em você.
Brahma, o sabor de ser brameiro. Mais uma vez o Lanús com o Pizarro. Valeri. Chegou o Rodolfo, dominou no peito, dá um chutão lá pro ataque. Vai limpando todas o Rodolfo nesse começo de jogo. O torcedor do Vasco, que ano passado, na Copa do Brasil, viveu essa saga mesmo de buscar a classificação de visitante, né? O jogo contra o Avaí foi memorável, que empatou em casa em 1 a 1. Aí você vê o Sugar, o técnico do Lanús. Depois conseguiu vencer por 2 a 0 jogando lá na ressacada. Foi campeão jogando em Curitiba depois da vitória por 1 a 0 em casa. E no caso de Corinthians e Vasco na próxima fase, mais uma vez o Vasco decidirá jogando de visitante, se esse confronto se confirmar. Alexandre, está marcado o lateral que favorece o time do Lanús. 37 minutos. Estamos no primeiro tempo, já tem show do intervalo para você. Qual será foi a velocidade do chute do Newton no gol do jogo? O show do intervalo vai mostrar daqui a pouquinho os gols da Copa do Brasil, gol de Libertadores. Lembrando que o Boca se classificou 3 a 2 lá no Chile contra a União Espanhola. O Alexandre protegeu a bola, não foi ele que tocou por último mesmo não, né? Aí o Valeri. Chegou o Fagner. Juninho chegou com o Araújo, ganhou o Juninho. A bola espirrou, o Alexandre não conseguiu dominar. Pavone recebe na ponta direita. De pé esquerdo, levanta para Fernando Praz. Vai no segundo andar para fazer a defesa. O juiz não marcou falta do Velasquez agora em cima do Fagner, não. O Fagner diz, quando dá uns moles, né? Essa bola, se fica dentro do campo de jogo, é um problema, né? Velasquez, Renato Silva. Lembrando que o Dedé, que foi cotado para jogar, não foi liberado pelo departamento médico e ficou no Rio. Agora com o Newton. Trabalhando do lado direito. Recebe o Éder. Avança o Éder. Com velocidade. Cruzou. Alexandro desviou. A bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. Rômulo tem uma segunda bola no campo do jogo. O Amarília não parou a partida e pediu para um jogador do Lanús jogar a bola para fora. Foi o que aconteceu. Pizarro. Aí vai o Fagner. Ganha bem a jogada. O Lanús não consegue encontrar o jogo como erra muito passe lá no Rio. Mas erra muito passe, Luiz. O Vasco marca bem, principalmente os jogadores de trás, Rômulo e Newton, estão fazendo essa aproximação. Diego Souza lançado em profundidade. Diego domina pela direita. Alexandre foi para a boca do gol. Diego levou para a linha de fundo. Quase ganhou a jogada. O Braguieri tocou, a bola resvalou no Diego Souza, que fica inconformado. Tiro de meta para o Lanús. Completando seu raciocínio, Júnior. Porque fazendo a aproximação, Luiz, o jogo fica mais tocado, entendeu? E erra menos passe. E com isso tem a possibilidade da defesa sair um pouquinho, dar uma respirada, entendeu? Não ficar aquele espaço entre a defesa e o meio campo. O Cristóvão está cobrando muito do Éder, mais participação ofensiva do Éder. E o Diego, por algum instante, enganou até a mim. Até eu achei que não tinha sido pela cara que ele fez, né? Bateu nele. Araújo, levantamento. O Pavone está fazendo falta uma meia hora, mais ou menos. Internautas que navegam pela grande rede. Vamos à mensagem em vídeo deste primeiro tempo. Mengão tá de férias, mas eu tô fazendo minha parte. Tô secando o Vascão. Vasco! Para com o futebol! Tiaguinho, com o secador secando a bandeira do Vasco. Depois apareceu a nação vascaína ali para tomar conta da situação. É paz, é isso que nós precisamos, de bom humor acima de tudo, né? O futebol é uma grande diversão. Obviamente que é uma indústria feita com muita seriedade. Não é na hora que a bola rola, é hora da gente se emocionar, se divertir. Valeu, galera, valeu, Pedro, Tiaguinho, Thiago, Thales. Show de bola pela participação. Regueiro. Tentou o cruzamento, a bola bateu no Newton. E o Newton desabou.
que está com a proteção no supercílio esquerdo, tá? Já teve sangramento, fez o gol do jogo. Newton hoje está sangue, suor e lágrimas, né, Luiz? Acontece tudo com ele. E talvez tenha sido dos possíveis, né, Eric? O último, o menos cotado, né? O Cristóvão guardou bem esse segredo. Ele disse que ia usar o mesmo time, depois ele reviu alguns tapes, né, do Lanús e aí mudou de ideia. O Eric, vendo a imagem aqui, ele tem razão porque ele caiu, viu? Aí o Valéry tocando pro Araújo. Fez o cruzamento, Fernando Praz. De novo foi lá o Praz. Tirou de soco. Subiu o Rômulo, tocando pro Alexandro. Alexandro domina, viu bem o Rômulo. Diego Souza passa na velocidade. Rômulo tocou pro Diego Souza. Ele Luiz foi pra boca do gol. Diego Souza tem talento. Vamos ver o que ele vai fazer, o Diego. Tentou bater meio que por cobertura. Jogou sobre o gol. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Vai esquentando de vez a noite de mais uma super quarta. O Wellington Paulista empata para o Cruzeiro. Um Cruzeiro, um Atlético Paranaense. O empate classifica o Atlético, que venceu o primeiro jogo por 1-0. É só 3-1 Cruzeiro só agora. 3-1, exatamente. 2-1, o Atlético se classificaria com o gol feito fora de casa. Araújo. Cruzamento, Camoranesi, girou. Bateu na direção do Pavone. E o Vasco recupera a posse de bola. Aí você vê o Pavone. Com cara de interrogação ali o Pavone. O que será que está acontecendo? O torcedor agora dá o ar da graça. Juninho tentou a jogada para o Alexandre. Recupera o time do Lanús. Aí o Pizarro sai jogando no meio, tocando essa bola para o Fritzler. Fritzler de novo para o Pizarro. Aí Valéry recebe do lado direito. Vai passar o Araújo. Encostou o Thiago Felter na marcação. E o Diego Souza também. O Diego Souza acompanha o Valéry. A bola para o Camoranesi. Camoranesi faz o giro, toca mais atrás, entrega no Pizarro. Na ponta direita, Valéry. Valéry girou, trouxe pelo meio. Feltre implacável na marcação. Ele devolve para o Araújo. Araújo tentou fazer o levantamento. Olha o Pavone subindo, toque do Regueiro. O Uruguai é terrível. Ele surge em umas situações que a impressão inicial é que não vai dar tempo. Olha, de novo o Fagner não achou o Regueiro. Achou depois que eles caíram, né? Ele foi para um peixinho mesmo ali. E aí, mais uma vez o Pavone reclamando, fez aquele gesto de que está sendo abraçado, reclamando lá com o Amarídia. Ele tanque caiu em desgraça com a torcida do River Plate no jogo que o River foi rebaixado. Ele perdeu um pênalti, foi contra o Belgrano, né? Mas, pô, aqui na Argentina o rebaixamento não promete numa média de 3 campeonatos. Fala sério que um resultado iria rebaixar o River, né? Para cair aqui o time tem que jogar mal, mas mal. 3 anos seguidos jogando. O futebol argentino está passando por uma grande reformulação. Depois dessa falta eu até posso explicar um pouquinho. Vai mudar o jeito de apurar. Vai ter só um campeão por ano. Aí vem a cobrança. Atualmente a gente tem 2 campeões por ano. Aí vem a cobrança da falta do Valéry. Ele faz o levantamento. A bola passou para a subida do Newton. Tirou bonito, completa o Juninho. Bola voltou na esquerda com o Valéry. De novo, tome bola levantada. Vai lá o Fernando Praz. Foi lá no segundo andar de novo. Fez a defesa. 45 minutos, sai jogando o Vasco. Thiago Feltre tocou no meio para Alexandre. Juninho passa. Alexandre fez o giro. Caiu, sofreu a falta. Juiz está parando o jogo e marcando a falta. E muitas modificações mesmo no futebol argentino, né, Eric? Como você disse, são sempre 2 campeões, né? Campeão da apertura e do clausura, quer dizer, primeiro e segundo turno, digamos assim. Agora vai haver só um campeão, vai ter um jogo só para decidir. O campeão do primeiro turno vai enfrentar o campeão do segundo turno num campo neutro e vai apurar assim o campeão. Eles criaram a Copa da Argentina, que vai dar uma vaga na Libertadores, como a Copa do Brasil. Diego Souza foi para a dividida. Acabou perdendo, recupera o time do Lanús. 45 minutos e 20. Finzinho de... Fagner, mas de novo, Regueiro ganhou nas costas, tocou para o Camoranesi e Rodolfo para fazer o corte. Mas impressionante, será que o Fagner, depois de 2 semanas falando sobre isso, né? Tá no chão o Éder Luiz. Amarília vai marcar a falta sobre ele. Tá bravo o Éder. A bola viaja, o Fagner sobe lá na frente e o Regueiro, quando domina, sai na cara do gol. O Fagner volta, tenta chegar, consegue fazer o desarme, é verdade, e correndo o risco, se rela no jogador ali, desaba, né? Momento em que apita Carlos Amarília.
Está encerrado o primeiro tempo, show do intervalo com muitas atrações para você. Começa Luiz. com o repórter Eric Faria, à beira do gramado. Newton, hoje eu até brinquei aqui no 45 minutos da classificação. Tudo pronto para o segundo tempo. Caciba, o Amarília foi bem no primeiro tempo? O Amarília e o Vasco da Gama, acima de tudo. O Vasco faz o jogo na intensidade correta. Joga Libertadores da América com vontade, mas ao mesmo tempo sem fazer jogada brusca, sem perder a cabeça, sem reclamações ostensivas. Na verdade, o Vasco da Gama faz um primeiro tempo na parte disciplinar perfeito. Passamos das 23 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Não há fuso horário aqui na Argentina. E a temperatura caiu um pouquinho, mas está muito agradável ainda. Deu até uma garoazinha agora aqui no intervalo, mas passou, Luiz. Aí uma garoazinha, mas naquele friozão não chegou, né? Tá confortável para você aí também, né? Casaquinho, jogadores no banco de reservas até com um cobertor nas pernas assim, mas está agradável. Carlos Amarília está ali esperando. O atraso no reinício do jogo é por conta de um pedido da TV Argentina, que também transmite a partida, viu, Luiz? Ah, perfeito. Perfeito. Nós estamos aqui a postos, estamos sempre cumprindo os horários. Vai começar o segundo tempo aqui na Fortaleza de Lanús. Estádio Cidade de Lanús. Nestor Dias Pérez, capacidade de 30 mil pessoas. Aqui o Vasco está buscando lugar nas quartas de final da Taça Libertadores da América, por enquanto, para enfrentar o Corinthians. Autoriza Carlos Amarília do Paraguai. Não valeu, vai começar de novo. Agora sim tá valendo, bola rolando. 45 minutos para conhecermos um dos times que estarão na fase de quartas de final da Taça Libertadores. É Brasil e Argentina para você. Tá aí o Juninho. Chega bem o Velasquez. Chutão lá pro ataque buscando o Pavone. A bola fica no meio ali com o Theo Gutierrez. Tentou pro Pavone, a bola é boa. Pavone com o Rodolfo. Amarília marca a falta. E cartão. Já na mão do Carlos Amarília. Cartão para Rodolfo. Muito bem aplicado. É o último recurso do zagueiro do Vasco da Gama. Fazer a falta, cartão amarelo bem aplicado. Tá aí, o contato realmente existiu nas pernas do Pavone. E é uma falta muito, mas muito boa para o time do Lanús. O regueiro número 10 é canhotinho. Ele foi lá, ajeitou com muito carinho para fazer a cobrança. O Velasquez é o outro canhoto do time em campo, né? Com a 25. Está ali posicionado também. O Praz, preocupado, orienta a formação da barreira. Você vê o Theo Gutierrez que entrou há pouco. É uma falta muito boa para o Lanús. Não é hora de tomar gol. Comecinho do segundo tempo. O regueiro, esse número 10, está à direita do seu vídeo. O Velasquez é o 25 e o Valério tem todas as bolas paradas, né? Mas ele é destro, embora bata muito bem na bola. Valério rolou para o Velasquez. Explodiu no Éder Luiz. Que coragem do Éder. Bola volta no Velasquez. Cai no meio, sobra com o Rômulo. Rômulo sai jogando, tentou jogada individual. Apareceu o Fritzler. Faz o levantamento na esquerda. Newton sofreu a falta ali. A Amarília está bem pertinho. Marcou a falta do Theo Gutierrez, que você vê mais uma vez no detalhe. Ele acabou de entrar no lugar do Pizarro. Ou seja, entra um meio atacante, sai um volante no time. Então tem que arriscar um pouco. Afinal, precisa da vitória, né, Júnior? Não tem dúvida, né, Luiz? Até porque jogando em casa não tem alternativa. Tem que ir para cima de qualquer jeito. Por enquanto, Vasco e Corinthians seria um dos confrontos da fase de quartas de final. Eu lembro que amanhã três brasileiros decidem sua sorte. 2 jogos com brasileiros no Engenhão, no Rio de Janeiro. Fluminense Internacional. O primeiro jogo foi 0-0 no Rio Grande do Sul. E o Santos enfrenta o Bolívar na Vila Belmiro. Perdeu o primeiro jogo por 2-1 na altitude de La Paz. Aí Braguieri. Camoranesi. Entregando para o Theo Gutierrez. Marcado pelo Newton. Aí ele faz o levantamento mais à frente na direita. Tenta costurar pelo meio o Valério. Ficou marcado pelo Thiago Feltri. Tentou o passe em profundidade. Foi boa a bola, hein? Em profundidade, tenta fazer o cruzamento, não consegue. Era o Araújo que estava ali. A bola volta, Araújo brigou por ela. E o Alexandre se virou. Olha onde estava o Alexandre. Deu um chutão lá para o Diego Souza. Ele recupera o Fritzler, trabalha com o Theo Gutierrez, vai levando o Theo Gutierrez, tentou para o Pavone, Rodolfo faz a proteção, leva para o pé esquerdo, dá um chutão lá nas sociais do estádio Cidade de Lanús, a Fortaleza, como é conhecido por aqui esse estádio.
Bola pela direita, tentou o domínio Valério, faz o giro, a bola fica com o Fritzler. Juninho chega na marcação. Diego Souza marcando do lado esquerdo, Éder Luiz marcando do lado direito. A recuperação, Diego Souza. O Éder passou, o Diego tentou o passe, demorou um pouquinho. Opa, agora o Gonzalez segurou o Éder ali. Que isso, Gaciba? Falta clara, não marcou o árbitro. O zagueiro do Lanús deixou a bola passar e ficou com o Éder abraçado. O Velasquez, levantamento buscando o Pavone. Lá o Rodolfo tirou. Juninho dividida com o Valério. A bola espirra e fica com o Araújo. Ele faz o levantamento para o Regueiro muito forte. Agora o Fagner estava nas costas do Regueiro. Opa! Tá correto agora. Tem uma diferença, Luiz, em relação ao primeiro tempo do time do Lanús, que é o posicionamento do Camoranese, né? Ele voltou, ele agora está jogando no meio campo, né? Deixou de ser aquele homem que encostava nos homens da frente e ele praticamente tem 3 homens no ataque. A atenção tem que ser redobrada, principalmente dos laterais, para que possa ter a sobra. A Marília está marcando agora a falta em cima do Fagner, cometida pelo Regueiro. O Regueiro abriu os braços ali. É bom sinal, né? O Wagner ganha 2 jogadas seguidas do Regueiro e sofre uma falta. Juninho. Aí Newton. O homem do míssel do primeiro tempo. Rômulo. Diego Souza fez a infiltração. Abriu espaço na esquerda para a chegada do Thiago Feltri. Feltri protege, faz o levantamento. Vai subindo o Diego Souza. Subiu o Braguieri, tira dali. Newton, dividida. É o Gutierrez, protegeu, usou o corpo, tocou atrás. Camoranese devolveu no Gutierrez. Costura ali pelo círculo central. Fica marcado pelo Rômulo. Chega Newton, consegue dar um toque. Vai chegando lá para fazer o domínio o Goltz. Marcado pelo Diego Souza. Goltz tenta o passe na ponta direita. Errou geral. O lateral favorece o time do Vasco. E de sexta para sábado, logo depois do programa do jogo, tem o Corujão do Esporte. Flávio Canto recebe Raí, campeão mundial de futebol. A campeã mundial de ondas gigantes, a Maia Gabeira. O ator Marcelo Serrado, que brilhou como Cro na novela Fina Estampa. E ainda tem uma reportagem especial sobre o Breno Viola, que é portador da síndrome de Down e faixa preta de judô. Corujão do Esporte, logo depois do programa do jogo. Com a apresentação do Flávio Canto. É a abertura do fim de semana de esportes na Globo. Théo Gutierrez. Chegou o Feltri, passou, a bola sobrou com o Araújo, bateu pro gol, Praça espalmou, a bola voltou, o Gutierrez. O Regueiro com o Renato Silva. Regueiro foi no fundo, levantou pro Pavone, tocou de cabeça, jogou sobre o gol. Talvez tenha sido a jogada de gol mais clara do time argentino. O Araújo dominou, bateu pro gol, Praça espalmou para onde dava, o Gutierrez bateu e o Regueiro. Acho que ele quis deixar a bola passar. Foi a sensação inicial que eu tive, mas não estou convicto. E depois a cabeçada do Pavone foi sobre o gol. Ou ele quis só se proteger para não tomar uma bolada no rosto? A bolinha para fora, Luiz. Ele quis se proteger. Eu ia perguntar ao Gaciba se a bola do Thiago Feltri não foi falta, porque a bola estava muito mais para o Thiago que para o jogador do Lanús. Os dois deram um carrinho, mas ele parece que deu um carrinho atrasado, não? Pois é. Essa é a sensação que passa. A gente não tem todos os ângulos para olhar, mas foi a sensação que eu tive ao vivo, vendo a jogada a primeira vez e que se confirma no replay. Lembrando sempre que a geração das imagens desta partida é da televisão argentina. Nem sempre você que está acostumado com as transmissões produzidas pela Rede Globo tem o nosso padrão mesmo de transmissão, com a recuperação de replays e câmeras especiais, lentes especiais e tudo mais. Aí o Thiago Feltri, do lado esquerdo, protege, tenta fazer a jogada individual, tá no chão, queria falta, a Marília entendeu que não. Aí o Schurrer, o Gabriel Schurrer, tem apenas 40 anos o técnico do Lanús. Araújo trouxe pelo meio, se desmarcou o Camoranese, que fez o passe para o Regueiro. Wagner subiu, conseguiu tocar essa bola de cabeça, ela fica com o Éder Luiz. Tentou despachar buscando o Alexandro. Alexandro foi e ganhou a jogada do Braguieri. Tem 4 na marcação e o Diego Souza tocou no Diego. Levou no peito, o Braguieri volta e consegue recuar para o goleiro, que não pode defender com as mãos, hein? O juiz marcou a falta no Braguieri. Marcou falta na dividida do Diego Souza com o Braguieri. Mais uma vez aí a reação do Cristóvão Borges. Sai jogando o Camoranese. Sai jogando pela direita. Tenta a jogada para o Araújo. Perdão, é o Valério que está por ali. Ele domina. Faz a jogada de linha de fundo, acompanhado pelo Feltri. Tentou o cruzamento. A bola bateu no Feltri, saiu pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Lanús.
O capitão Valéry vai lá para fazer a cobrança. Sábado pela manhã, 9 horas, horário de Brasília. Treino que define as posições do Grande Prêmio da Espanha. Aí vem cobrança de escanteio. Subiu Alexandro na primeira trave. Thiago Feltre. Opa. Foi falta no Thiago Feltre, né? Não adianta o Camoranesi abrir braço, fazer gesto. A Marília já apitou a falta. O Camoranesi chega. E aí ele toca na perna direita do Thiago Feltre. E aí você percebe na repetição que a perna direita do Thiago Feltre, quando tocada, vai e bate na esquerda dele mesmo. É, exatamente. Nessa velocidade, um toque lateral acaba fazendo isso. O jogador trança a perna e cai. Falta bem marcada. Aí o Éder Luiz sofrendo a falta do Velasquez. A Marília mais uma vez marcando, tá no chão o Éder Luiz. Mais uma falta que favorece o time do Vasco. Olha, sábado pela manhã, depois do treino da Fórmula 1. Mundial de Futebol de Areia com Sporting de Lisboa, Sporting de Portugal e Corinthians. O Vasco, que é o atual campeão, vai estar lá defendendo o título. A Globo mostrando para você. Fim de semana que começa, como eu disse há pouco, no Corujão do Esporte, logo depois do programa do jogo de sexta para sábado. Theo Gutierrez tentou o cruzamento, a bola bateu no Newton. Fernando Praz conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Saiu essa bola não. Os jogadores do Lanús ficaram ali irritados. E a gente está revendo a jogada. Toca no Newton, ao Fernando Praz. O sujeito ali atrás, É o Gandula. ficou bravo. Tem bolinha anunciando que a rede balança. Copa do Brasil e Libertadores na Super Quarta. Olha, Mazinho de novo. 2 para o Palmeiras, 1 para o Paraná. O Palmeiras está confirmando a classificação. Já venceu em Curitiba. Por enquanto, para enfrentar o Atlético Paranaense. Cruzamento do Araújo. Regueiro dominou. Chegou Newton e fez o corte. Tentou botar essa bola na velocidade lá para o Alexandro. Foi muito forte. Mas o Vasco está mais exposto nesse segundo tempo. A marcação, Luiz, tá confusa. Em função dos 3 homens na frente, eles não estão conseguindo marcar bem. Com isso está o Lanús trabalhando essa bola. E o posicionamento do Camoranesi realmente deu um algo mais para o time do Lanús. Velasquez. Wagner na marcação. Velasquez fez o cruzamento. Chegou o Rodolfo com o pé direito. Aí deu uma lascada, mas cumpriu o papel dele ali. Jogou essa bola para a lateral. Lembrando que o Botafogo perdeu. Vitória ganhou de virada no Engenhão por 2-1. Está classificado para enfrentar o Coritiba nas quartas da Copa do Brasil. Bola para o Pavone. Renato Silva encostou na marcação. Pavone girou, foi para o fundo. Tentou jogar para cima do corpo do Renato. Vai Rodolfo, toca, tira de cabeça. Ela cai no Éder. Éder para o Juninho. Aos 37 anos, o Luizinho da Colina domina. Tentou fazer a ligação lá para o Alexandro. Alexandro perdeu. A recuperação foi do Goltz. Aí o Fritzler. Fritzler exagerou. A bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Pois não, Eric. Você falava do Juninho agora, né? 37 anos, com mais uma bola. A gente vê ele correndo no mesmo nível de jogadores bem mais novos. O Juninho, ele cumpre uma dieta rigorosa para poder estar em campo desse. Depois eu concluo, Luiz. Olha o Juninho aí, tocando para o Éder. Diego Souza pedindo. Éder foi para a jogada individual. Deu um corte muito forte. Fritzler na cobertura. Ganhou a jogada e sai trabalhando do lado esquerdo do time do Lanús. Theo Gutierrez. Newton quase que a bola chega no Juninho. Completando então, Eric. Então, o Juninho, ele tem uma disciplina fora de campo impressionante. Ele dizia que só come carne vermelha uma vez por semana. Nas refeições ele só bebe água. Desde que voltou da França, ele cortou o doce nas sobremesas. Tem 8 horas de sono todos os dias, religiosos. Para ele conseguir jogar com essa idade, nesse nível, o Juninho tem uma vida bem regrada. E tem alguém do seu lado que jogou até mais tarde também, né? Verdade, sabe muito bem como é o sacrifício para se jogar em alto nível até os 40, né? Veja o levantamento para o Regueiro. Regueiro e o Fagner. A Marília mandou seguir, hein? Mas o Fagner está correndo riscos. Levantamento para fazer a defesa. No início da jogada, antes da bola partir, quando o Regueiro ameaça correr, o Fagner segura o rapaz pela camisa. Depois soltou até. Epa! Braguieri no Éder Luiz. Que é isso? Carlos Amarillo tem 50 metros para pensar no que vai fazer, né? Não tá com cara de vermelho, né? Ô, Gaciba, é contigo. Realmente não ia apresentar o vermelho, até porque teve uma jogada polêmica. Mas veio que a entrada é fortíssima, né? O cartão amarelo ficou
barato. Essa é a entrada típica de cartão vermelho. Isso aí é uso de força desproporcionado. Tem que ser aplicado o cartão vermelho, não existe outra opção, né? Uma falha da arbitragem. Se acontece isso do lado do Vasco, fatalmente ele teria dado vermelho. Talvez por essa jogada. A gente está revendo o lance lá agora. Olha, o Regueiro reclamante que foi puxado pela camisa. No início, sim. A jogada estava ainda começando lá do outro lado, né, o Garcia? Exatamente. Tu percebe bem. A bola está em jogo, né, Luiz? Dentro da regra, é pênalti. Aliás, não, mas ele começa fora da área. Não sei se ele continua dentro, entendeu? Continua, eu acho que continua dentro da área. Tem bolinha anunciando que tem gol acontecendo aí. Gols importantes. Juninho na cobrança de falta. Ele faz o levantamento. Chegou para fazer o corte lá atrás. Agora ajudando o Regueiro. Ele toca essa bola para o Pavone. Pavone toca atrás no Valeri. Atlético Paranaense faz o segundo. E 2-1 sobre o Cruzeiro. Pavone. Tiro de meta marcou a Marília. Gol do Atlético foi gol marcado pelo Ligueira. 2 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro que vive um drama, né? O Cruzeiro no Campeonato Mineiro não chegou sequer à final, perdendo os 2 jogos pela Mineiro. E o Atlético vai eliminando o Cruzeiro dentro de Minas, em Sete Lagoas. E a bolinha segue frenética nesta noite de quarta-feira. Léo Gago abre o placar para o Grêmio no jogo contra o Fortaleza, que está poupando o time, né? O Fortaleza não acredita na classificação, está pensando na decisão do Cearense domingo. Fortaleza e Ceará. O primeiro jogo foi 0-0. O Grêmio venceu por 2, no agregado vai vencendo por 3-0. Olha o que está acontecendo, Luiz. O Camoranese, ele vai buscar essa bola nos pés dos zagueiros, né? E depois ele se apresenta sem a marcação lá na frente, sempre para novamente reorganizar a jogada. Precisa que alguém do Vasco colhe um pouco nele, porque os outros jogadores não têm a qualidade que ele tem no passe e no lançamento. Ó, eu não quero ser chato, mas foi falta no Éder Luiz de novo aqui agora. Quando ele partiu para receber o passe, o Rômulo abaixou a cabeça para tocar, o Éder nem foi. Só para nós não deixar passar batido, Luiz, na verdade também existiu falta no ataque do Lanús e o Fagner escapou de ganhar cartão amarelo. E o Velasquez fez o levantamento. É um momento importantíssimo do jogo. Bola pro Pavone, dominou, tirou o goleiro, bateu! Gol do Lanús! El Tanque! Pavone empata o jogo! No melhor momento do Lanús no jogo, o Pavone empata a partida com 15 minutos, agora 16. O resultado está classificando o Vasco e a gente está revendo a jogada. Olha o Pavone lá com o Rodolfo. No meio do caminho o Nilton disputa a bola. O Valeri faz o levantamento. O Pavone domina no peito, meio na barriga, tira o prazo e faz o gol. Você vê alguma irregularidade, Leonardo Gaciba? Do Pavone, não. Nenhum tipo de irregularidade. Mas no meio da área, Regueiro acaba puxando Renato Silva na jogada, que a falta existiu. Fora da jogada, difícil de perceber, mas houve a falta no meio da área. O empate classifica o Vasco. A vitória do Lanús por 2-1 levaria a decisão para os pênaltis. É mais uma falta no Éder, agora do Fritzler. Eu caí na tentação de destacar o Amarília, mas não sei não o Amarília hoje, viu? O segundo tempo realmente muito impreciso, né? Confuso a arbitragem do Amarília no segundo tempo. Ô, Júnior... Vem aí, Alan, Luiz, antes de você falar com o Júnior. Perguntar para o Júnior exatamente como o Vasco poderia tentar corrigir essa mudança que transformou o jogo nessa situação de segundo tempo. O Juninho vai cobrar a falta, como o Juninho é possível bater pro gol, né, Júnior? Vamos lá com o Juninho na cobrança de falta. O placar agregado está lá no alto do seu vídeo. O Vasco continua se classificando. Juninho bateu essa bola fechadinha. Foi lá o goleiro para fazer a defesa. Vem aí, portanto, o Alan. O Alan certamente dá mais mobilidade ao time. Provavelmente deve ser uma forma de tentar conter essa mudança do ponto de vista tático que dá o Lanús o domínio do jogo, né, Júnior? É isso aí, vai. Depois eu completo. O Araújo lá pela direita. Faz o levantamento. Chegou o Fagner para fazer o corte. Diego Souza. Bola espirrada, sobra com o Rômulo. Lá na esquerda o Éder, é pra ele, Éder Luiz, botou na frente, o goleiro saiu e conseguiu chegar na frente. Mas por muito pouco o Marquezinho, que é um dos grandes ídolos do Lanús, tá pedindo o apoio da torcida. Vai sair Diego Souza com a 10, para a entrada de Alan com a 17. Luiz, eu esperei um pouco para saber quem ele ia tirar. Ele vai dar uma equilibrada no meio campo, né? Com
para que possa ter essa jogada. Foi importante sair essa jogada, porque o Lanús vai saber que tem uma jogada perigosa do Vasco com apenas 2 toques, como aconteceu exatamente agora. 18 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho o Alan no time do Vasco. No Pacaembu segue 1 para o Corinthians, 0 para o Emelec. Corinthians empatou 0-0 no primeiro jogo, jogando lá em Guayaquil. Aí vai chegando o Fagner. Tirou essa bola sem olhar muito. Ela caiu com o Velasquez. Torcedor do Lanús não para de cantar. Agora Velasquez recebe na ponta esquerda. Valério foi para a boca do gol, cruzamento. Renato Silva antecipa-se ao Theo Gutierrez. E cede escanteio para o Lanús. A gente está revendo a jogada do Éder Luiz, né? A posição do Éder Luiz. E o Gaciba vai falar depois do escanteio já cobrado. Vai subindo a zaga do Vasco, tirando a bola, cai com o Fagner. Lá na esquerda se posiciona o Thiago Feltri. Fagner chega rasgando o Goltz, ganha. O time do Lanús cresce na disposição. Regueiro cruzou. Torcida pede pênalti no Pavone, do Renato Silva. Acho que o Renato pagou na mesma moeda. Na direita, quem está com a bola é o Camoranesi. Faz o levantamento agora para o Theo Gutierrez. Ele dominou. Tem o Fritz lá atrás. Levou o Theo Gutierrez. Calcanhar para o Valério. Que perigo. Bateu para o gol. Explodiu na zaga do Vasco, que sai jogando com o Éder. Éder foi desarmado. A bola caiu no Alexandro. Juninho tentou a bola para o Diego Souza. O Éder acabou de dar um pique de 100 metros, de 50 agora há pouco, né? Ele buscou talvez a alternativa mais descansada. Valério, mais o levantamento na direita buscando o Regueiro. Veja o Regueiro, mudou de lado no segundo tempo. Domina na ponta direita, marcado pelo Feltri. Fez o cruzamento. Bola passa por todo mundo, vai chegando o Fagner. Aí deu uma cabeçada para frente da zaga ali na meia-lua. Éder Luiz ganhou o Theo Gutierrez. Valério arrumou para o Regueiro. Espalma Fernando Praz. Theo Gutierrez lascou o taco ainda bem. A bola sobrou do lado esquerdo com o Pavone. Pavone ajeita essa bola atrás para o Velasquez. Velasquez tocou no meio para o Camoranesi. Arrumou, boa bola para o Theo Gutierrez. Theo Gutierrez botou a mão no peito do Rodolfo. O juiz entendeu que não foi nada. Camoranesi, Renato Silva. Renato Silva sai jogando, tocando na esquerda para o Feltri. E ele viu Éder Luiz. Éder Luiz domina do lado direito. Bota na frente e corre, Éder. Ele errou o toque. Acho que ele teve a mesma ideia. A ideia era fazer a gaúcha, né? Tocar de um lado para pegar do outro, né? Mas ele tinha do outro lado o Alexandre, porque estavam 2 contra 2, né? Talvez o passe fosse a melhor opção. Pior que o Alan tá um tempão ali fora e a bola não sai para ele poder entrar. Segue o Lanús. Valério do lado direito. Vai para cima da marcação do Thiago Feltri. Thiago Feltri rasgou mal. Vem cruzamento. Chega Rodolfo. Fritzler, a para de cabeça para o Camoranesi. Ele toca lá atrás para o Braguieri. Braguieri para Velasquez. Domina do lado esquerdo do Velasquez. O jogo se transforma de um tempo para o outro. Aí Fagner ganha a jogada do Regueiro. Juninho protege ali pelo meio. Sai jogando, o time do Lanús já se recompôs todo. Veja que recebe o Éder, devolve para o Juninho. Ficou difícil a situação. Fritzler recupera, sai jogando. Aí Camoranesi. O Alan tá lá na beira do campo, a bola não sai para que ele possa entrar no lugar do Diego Souza. De novo o Camoranesi, aí o Goltz. Já passamos de 22 minutos do segundo tempo. É clima de Libertadores. Valendo vaga nas quartas de final. O empate está classificando o Vasco. Mas o Lanús cresceu demais no segundo tempo. Vem cruzamento. Chegando Newton de coxa, tira essa bola dali. Ela volta. Sobra com o Araújo. Cortou o Feltri. Mas ela espirrada ficou no Valério. Tocou na direita. Araújo fez o levantamento. Ortiz. Perdão. O Gutierrez cabeceou essa bola no pé da trave, mas estava parado o jogo. O juiz estava marcando impedimento. E acertou, Leonardo Gaciba? Sim, aceitou. À frente da linha da bola e à frente da linha do penúltimo defensor. A gente tem aquele lance anterior. O super tira-teima do lance do Éder Luiz, é isso? O lance do Pavone. Você está vendo que a posição é legal do Pavone. E aí o lance que o Gaciba detectou
o momento em que o Renato Silva é puxado. Olha só, nosso super tiratema mostrando. É o Regueiro, né? O Regueiro faz a infração em cima do Renato Silva. Fora da jogada, né? Mas daqui de cima deu para perceber muito bem a infração. A falta deveria ter sido marcada. E entrou o Alan, enfim, no lugar do Diego Souza. Thiago Feltre do lado esquerdo. Protege, toca mais atrás para o Rômulo. Rômulo para o Juninho. Juninho para o Newton. Falta. Newton fica com a bola, na sequência o juiz vai marcar a falta do Fagner, perdão. E o Newton reclama muito com a Amarília. A Amarília dissimulou agora, ficou olhando para a bola. Reclamou de uma falta anterior ali, até que o da Silva disse falta. E foi mesmo, ele foi atingido do tornozelo esquerdo. Aí o Fritzler. Aí Goltz, protege do lado direito. Entregando essa bola para o Regueiro. Pavone passa na ponta esquerda. Bola para o Tanque. O autor do gol, Pavone, dominou. Ajeitou para o Velasquez, foi no fundo. Bateu direto, a bola vai sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Nós estamos revendo o gol no momento da falta. O Regueiro, ele puxa inclusive pelo braço. Mas agora. na hora que a gente viu, Luiz. Na hora. E passou batido pelo Amarília. É um erro gravíssimo, né? É o erro que interfere diretamente no resultado da partida. A gente nem sabe se o Renato ia chegar na bola, né? Mas que ele deixou, tirou a oportunidade do zagueiro pelo menos de tentar. Independente, eu acho que até mesmo do Renato chegar ou não, a bola está em jogo, né? Se foi feito o puxão, é falta. Valeri. Chegou bem o Fagner, entregando essa bola para o Newton. O Alan entrou no lugar do Diego Souza. O Newton tenta uma arrancada ali individual. A bola espirra e sobra com o Alexandro. Não pode carregar a bola, Luiz. Tem que tocar essa bola na saída rápida para poder desorganizar tudo que o adversário que está sofrendo no contra-ataque quer que, né, o outro carregue a bola, porque aí ele faz uma falta e para a jogada. Juninho. Alan passa na velocidade. Juninho tocou para o Alan. Alan domina, tenta fazer o giro já no interior da grande área. Acabou perdendo. Vai sair jogando o Fritz, ele tropeçou ali numa saliência do gramado e na sequência arrumou o lateral que favorece o time do Lanús. Agora há pouco, quando o Diego Souza foi substituído, o Cristiano Ronaldo tinha explicado para ele no pé do ouvido as razões pelas quais ele tirou o Diego Souza. O Diego falou, mas tem que ter cuidado, eles vão jogar muita bola alta na área. O Diego é bem mais alto que o Alan, né? E o Regueiro se manda. Toca essa bola para o Valeri na direita. Valeri bateu, jogou sobre o gol. E olha, duas bolinhas simultâneas, os gols vão acontecendo. Valdívia faz o terceiro do Palmeiras, 3-0 classificado. E o Corinthians faz o segundo na Libertadores sobre o Emelec. Paulinho, Corinthians também vai garantindo aí a classificação, 2-0 sobre o Emelec. Por enquanto, para enfrentar o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Itaú, apoia a evolução da sua empresa. Muito bem, tivemos modificação aí, né, Eric? Saiu o Valeri com a 23, entrou o Romero com a 20 no Lanús. O Rômulo. Juninho. Aí o Newton. Cartão amarelo para o Fernando Praz por retardamento. Quando era criança era cera, a gente falava. Mais ou menos por aí. Os goleiros são malandros hoje, né? Antigamente não tinha luva, né? Então o que acontece? Ele, para amarrar a chuteira agora, ele tira as luvas, quer dizer, para ganhar um pouco mais, né? 30, quase 30, 27 minutos do segundo tempo. Olha o Thiago Feltre na cobrança do lateral. Não deu para Alan. Ele tentou o domínio, mas não deu. Alan que pode estar deixando o Vasco da Gama. Vai receber uma proposta do Udinese. Ele está bem próximo disso aí. O problema é que o Vasco tem um percentual muito pequeno dos direitos econômicos do Alan. Uma negociação em torno de 3 milhões de euros, quase 7 milhões de reais. O Vasco vai receber uma quantia muito pequena que provavelmente não vai conseguir investir num jogador das qualidades que hoje tem o Alan, né?
As bolas levantadas. O Fritz está fazendo esse levantamento lá na direita. Bola tocada, atenção, Theo Gutierrez por cobertura. Jogou pela linha de fundo. E o juiz está marcando o escanteio. Houve um desvio aí. Que chance teve o Lanús. Vamos ver de novo se houve mesmo um desvio. O Rodolfo acho que tocou na bola. Ou não? Agora fiquei na dúvida. Eu tenho a sensação que não. Quem marcou o escanteio foi o Theo Gutierrez, não foi o Bandeira. Bola com o Araújo. Vai tentar de longe. Chegou o Rodolfo tirando. Bola volta no meio ali com o Araújo. Ele toca do lado esquerdo com o Pavone. Aí o Pavone fez o cruzamento. E a bola sobrou para o Praz, que foi lá para fazer a defesa. Que bate e rebate é esse? De mexer, de fazer suspirar a torcida vascaína. Só concluindo a questão do jogo aéreo, da bola levantada, com essa aí foram 28, a 28ª a 4 do Vasco. Foi um expediente usado muito mais no primeiro tempo pelo Lanús, né? E agora o que ele faz? Quantas cabeçadas, Luiz? 4-0 pro Lanús. E agora ele coloca o seguinte, o Theo, ele joga em cima do Thiago Feltri, né? Que é mais baixo do que ele. E na impulsão, como ele ganhou essa bola aqui, dificilmente o Thiago vai conseguir se dar bem. Newton para o Alexandro. Se manda o Alexandro do lado esquerdo. Passou o Alan pelo meio. Bola para o Alan, quase que ele tirou o Braguieri. Bola voltou o Alexandro de longe, jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. Vai jogando Lanús com o Regueiro. Aí Camoranesi. Corinthians 2-0 está se classificando. Ontem o Vélez e o Libertad se classificaram. O Vélez da Argentina e o Libertad do Paraguai. Amanhã, Fluminense e Inter lutam por uma das vagas nas quartas de final, jogando diretamente no Engenhão. Primeiro jogo 0-0. O Santos enfrenta o Bolívar na Vila Belmiro. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. O Boca se classificou hoje e enfrenta o vencedor de Inter ou Fluminense. Ganhou lá no Chile do União Espanhola por 3-2. E Juninho. Boa bola para o Alan. Devolve no Juninho. Ficou sem opção agora o Juninho. Clareou. Levou para o pé direito. Opa! Saiu a Marídia. É a falta do Camoranesi no Juninho. Camoranesi se desculpe e a gente está revendo o trançapé do Camoranesi por trás. Isso não é de amarelo, Gaciba? Sim. Mais uma jogada para advertência clara que o cartão não é aplicado pela Marídia. Realmente o segundo tempo bem abaixo da média atual da Marídia. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Juninho tira um pedaço de grama dali. Veja o Juninho jogando sem um protetor bucal hoje. O Juninho tem um chute impressionante. É a primeira vez que ele volta a jogar fora do Brasil pelo Vasco, em Libertadores da América. E tem uma falta ali pela direita. Partiu, o Juninho bateu direto. O goleiro tocou nela. Escanteio. Para lembrar o gol do Monumental contra o River na conquista da Libertadores de 98 pelo Vasco. Foi mais frontal. E vem cobrança de escanteio. Vai lá o Juninho, ele na bola. Partiu o Juninho, fez o levantamento. Camoranesi tira, a bola sobra com o Alan. De novo no Juninho. Alexandre está de braço levantado lá na segunda trave. Alan fez o levantamento, a bola passou, o toque do Rodolfo, mas o juiz está marcando tiro de meta. O Rodolfo ficou ali indignado, reclamando de um pênalti. Vamos ver a jogada? Olha, o Rodolfo com o Velasquez. O Velasquez vai para o Rômulo, o Rodolfo vai. O Braguieri chega, enfim. Regueiro tocando na direita para o ataque do Lanús. O chute vem cruzado do camisa 20 Romero, que entrou agora há pouco. A bola explodiu no Feltri. A bola meio colorida, né? Meio Eu vou explicar já o que aconteceu, Luiz. Vai chegando ali para fazer o corte o Vasco. O Alan tentou recuperar tocando no Rômulo. Brigou de novo o Alan. A bola volta espirrada, sobra na direita com o Romero. O Romero Camoranesi vira o jogo na esquerda para Velasquez. Ele é canhoto e vai pegar de esquerda para soltou Theo Gutierrez. Gol do Lanús. Theo Gutierrez vira o jogo para o Lanús. Aos 32 minutos.
Tá tudo empatado no confronto. Ele ama um montão de gente, o Theo Gutierrez. Bom, 2 para o Lanús, um segundo tempo absurdamente diferente do primeiro. E por enquanto, pênalti, Júnior. Luiz, até a entrada deu uma equilibrada agora do Alan, né? Só que tem sempre falta de atenção nas jogadas, né? A virada de jogo, pegando o lateral completamente livre, a atenção nesses momentos são importantíssimos. Não pode ficar sofrendo a pressão, né? O Vasco tem que tentar jogar também. Até porque esse resultado vai levar para os pênaltis, né? Vou explicar o problema da bola. Essa bola, exatamente, ela deve ter passado em algum lugar onde a torcida do Lanús jogou aquela fumaça meio roxa antes do jogo, né? Meio grená. E aí essa bola, só essa que está agora no campo, por exemplo, é branquinha. E só aquela bola que ficou com aquela tinta mesmo. As bolas são branquinhas, viu, Luiz? Ah, tá explicado, né? Os grenás deixaram a bola quase grenar. Ficou meio cor-de-rosa, né? Falta favorecendo ali o time do Vasco. Olha, 34 minutos do segundo tempo. Por enquanto, pênaltis aqui em Lanús. Tá no alto do seu vídeo, tá lá, olha, o placar agregado, tá tudo igual. Levantamento para o Alexandro. Tentou fazer o domínio. Bola volta no meio. Quem está jogando é o Camoranesi. Newton recupera o Vasco com o Juninho. O Juninho, o Rômulo ficou mancando, o Juninho não pôde tocar. Preferiu fazer o jogo na direita para o Fagner. Fagner para Newton. Newton protege do lado direito, trabalha com o Rômulo. O Vasco fez um primeiro tempo incrível. Bola para o Alexandro. Saiu vencendo por 1-0. Levou a vantagem para o intervalo no segundo tempo. O Júnior detectou com 2 minutos a mudança tática no time do Lanús. Adiantando 2 jogadores, fazendo o time com 3 atacantes, com o Camoranesi voltando para frente dos zagueiros para sair jogando. O Vasco teve muita dificuldade de voltar a se encontrar no jogo. E não tá fácil mesmo, né, Júnior? Não, é complicado, Luiz, você marcar, porque ele tem 2 homens, né, praticamente abertos, com o Pavone enfiado. Além disso, você tem um jogador com a qualidade do Camoranesi, que não somente no toque, ele é um jogador. Ele tentou um lançamento agora, que se ele acerta, ia deixar o Theo novamente numa situação muito boa para dar continuidade à jogada. E um pouquinho antes do gol, o Cristóvão ia pôr em campo o Felipe Bastos, mas aí, durante a conversa do Cristóvão com o Felipe Bastos, o Vasco acabou sofrendo o segundo gol. Ele pediu para o Felipe voltar para o aquecimento. Felipe Bastos. E não o Felipe Maestro, que também está no banco de reservas. Hoje foi a opção do Cristóvão, né? E aí agora perdão, Luiz, vai entrar agora o Carlos Alberto. 35 minutos, quase 36. Vai lá para fazer a cobrança do lateral, o Fagner. Mais uma vez no detalhe aí o Alan. O lateral favorece o time do Vasco. Newton tá no chão, falta do Theo Gutierrez, o autor do segundo gol, que foi contratado do Racing exatamente para essa Libertadores. É um jogador, como disse o Eric, controvertido, mas claramente tem um potencial de ataque impressionante. Vai sair o Éder Luiz. Tem muita velocidade, inclusive. Já Carlos Alberto no Éder Luiz. Juninho na cobrança da falta. Você vê no detalhe o Carlos Alberto. É muito distante para uma cobrança direta do Juninho. Mas o Juninho tem muito recurso, tem um repertório incrível. Já fez 74 gols de falta ao longo da sua vida, ao longo da carreira. Quem sabe aquela bola que quica na frente do goleiro. Foi o Juninho, tentou direto, jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. Nós estamos revendo o gol, né? A defesa do Praz e a linha de impedimento, a posição do Theo Gutierrez é absolutamente normal. O Velasquez chuta a tal da bola rosa e o Fernando Praz acabou espalmando. É uma bola muito forte, mas ele espalmou para frente. Regueiro vai na linha de fundo, cruzamento direto, Praz teve que jogar para escanteio. E o Lanús não sossega, o Vasco não consegue conter o domínio do time Grená aqui de Buenos Aires, aqui de Lanús. Escanteio que o Regueiro se prepara para fazer a cobrança lá do lado direito. É o 6º escanteio para o Lanús. O Vasco teve só um no jogo. Regueiro pede para ajeitar a bola de novo. Tá tudo empatado. Por enquanto, pênaltis.
Partiu o Regueiro, fez o levantamento, subiu o Rodolfo, subiu para fazer o corte, o Renato Silva tirou dali. Carlos Alberto, que acabou de entrar, tentou fazer o domínio. Acabou perdendo o Romero, foi no corpo do Carlos Alberto. Levantamento, Fernando Braz saiu, espalmou, jogou fora da grande área. Tentou botar na ponta direita pro Alan. Opa! Fritzler puxou o Alan Enxubu. É um tijogo clássico, Leonardo Gaciba. Cartão amarelo, esse é o mais fácil de ser aplicado em toda a partida. O Fritzler vai receber a advertência. Lembrando mais uma vez que a geração da televisão argentina aqui, essa falta, a televisão estava mostrando uma outra imagem, mas a falta foi muito clara e o cartão foi mostrado pro Fritzler. Está jogando mais uma vez o Lanús com o Regueiro. Ele toca essa bola pro Romero. O Romero agora é o ponta direita do time. Del Gutierrez cai na ponta esquerda. Aí o Romero tentou o cruzamento. Aí o Pavone, chega Newton. Entrega pro Thiago Feltri. Chutão buscando o Alexandro, totalmente isolado. Vasco não conseguiu trabalhar uma jogada. Talvez a do gol, né? Ele ficou bastante isolado mesmo, participou pouquíssimo do jogo, né, Luiz? É lógico que é um jogador importante e corre a falta lateral, porque é alto e vai bem de cabeça. Talvez a melhor opção fosse a saída do Alexandre, não que estivesse jogando mal, por questão da forma como o jogo se apresenta, porque com o Éder você teria uma jogada de velocidade, agora você não tem mais essa jogada, só com o Alan. A gente viu no detalhe ali o Fritzler, que foi punido há pouco com o cartão amarelo e alguns pingos novamente aqui em Lanús, né? Chegou a chover forte. Vem aí Felipe Bastos. Felipe Bastos daqui a pouco no Vasco. E o Felipe vai acabar não entrando, porque o Vasco está indo para a terceira substituição, né? É verdade, o Vasco completará as suas substituições, né? Camoranesi tentou a jogada no centro para o Pavone. Pavone domina. O Vasco vai se defendendo a essa altura. Vai levando a decisão da vaga para os pênaltis. Mas o Lanús não desiste. Vem para cima do Vasco. Vai buscando o terceiro gol que lhe daria a classificação. Lanús que virou o jogo. Vai subindo ali o Fagner. Mais uma vez ele perdeu no alto. Dessa vez para o Theo Gutierrez. E a falta do Fagner em cima do Theo Gutierrez. Mais uma falta cometida ali pelo Fagner. A gente está revendo a jogada da falta sobre o Theo Gutierrez. Por enquanto, o autor do gol da virada do time do Lanús. A chuva vai apertando. Mudou a substituição. Vem aí o Felipe, camisa 6. Teve uma mini reunião aqui à beira do campo do Cristóvão com o Felipe Bastos. E vai entrar o Felipe aí com a camisa 6. Talvez pensando nos pênaltis, né? Enfim, o Felipe Bastos também chuta muito bem, mas o Felipe tem muita experiência. O homem emocional conta muito numa hora dessa. O Regueiro vai para a cobrança da falta. Ele fez o levantamento, o Praz ficou na dúvida. A bola passa por todo mundo. O Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. Aí você está vendo o Felipe à beira do campo se preparando para entrar. Vai sair o Newton, está reclamando de câimbras. O Newton estava um tempão sem jogar o tempo todo, correu muito. É um jogo de uma dedicação impressionante de todos os jogadores que estão no campo de jogo, né? Não dá para jogar mais ou menos. Daqui a pouco nós teremos a mudança. Já Felipe vai entrar no Vasco da Gama. Vamos ver se o Amarília vai autorizar. Vai agora. Internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá. Alô, galera da Globo. É isso aí, estamos aqui torcendo pelo Vasco. Na verdade, só eu, que o resto aqui é flamenguista. Mas, Júnior, o Vasco, com a ausência do Dedé, se torna um time menos competitivo na Libertadores. Vasco, a gente se liga em você. Valeu, Charles. Senador Larroque no Maranhão, a quase 500 quilômetros de São Luís, perto de Imperatriz. Levantando o tema do Dedé, que é o grande jogador do Vasco da Gama. E o Júnior vai falar. O Charles, obrigado pela participação. Tá aí o Alexandre, porque o Vasco vem aqui. Quem sabe um golzinho, um gol do Vasco liquidaria a fatura, liquidaria a classificação. Corinthians já está nas quartas de final esperando o adversário aqui de Lanús. Bola com o Thiago Feltri na esquerda. 42 minutos e meio. Bola para o Carlos Alberto. Acabou desarmado. Sai jogando o time do Lanús. Bola para o Romero do lado direito. Tenta botar velocidade. Regueiro passa na ponta direita até o Gutierrez. Vai pelo meio. Ele conseguiu jogar para o zagueiro Goltz. Devolveu para o Romero. Foi muito forte. A bola vai
quase pela linha de fundo, porque chega o Rômulo evitando. Essa altura não sei se não valia a pena deixar a bola sair, né? Mas ela não sairia não, Luiz. Por isso que ele foi obrigado a usar o corpo. Tinha força. Não, isso. Aí o Regueiro pro Romero. Romero tentou fazer o giro. Foi muito bem o Rômulo. Roubou-lhe a bola, sai jogando com o Juninho. Juninho tem o Felipe se movimentando, ele toca essa bola no Felipe. Pro Carlos Alberto, jogadores que sabem valorizar a posse de bola. Tem o drible curto, é o que faz o Carlos Alberto. Aí toca no Alain. Bola volta no Carlos Alberto. Carlos Alberto pro Felipe. Júnior, a questão do Dedé, colocada aí pelo nosso Charles, lá de Senador La Rocque. O Luiz não precisa dizer, né? O Dedé é o melhor zagueiro disparado do Brasil. Quer dizer, a defesa do Vasco, na verdade, sentiu bastante a sua falta. Me parece que ele está voltando, né? Que é motivo de felicidade e alegria para a torcida do Vasco. E lá vem o time do Lanús com o Romero, levantou para o Pavone, Praz, toca pela linha de fundo. Fernando Praz para se redimir do lance do gol. E quem sabe aumentar a confiança para os pênaltis. Vai Praz, toca bonito pela linha de fundo em escanteio. É o 7º escanteio para o Lanús. Regueiro vai para fazer a cobrança. Minuto final. Regueiro fez o levantamento. Praz saiu corajosamente e tirou dali. A Moranese, Regueiro, Juninho apara bem de cabeça. A bola volta lá na direita para o Regueiro. Ganhou bem do Feltri. De pé direito, cruzamento. Chegou o Alexandro. Se desdobra na marcação e a defesa do Fernando Praz. O Romero cruzou. O El Tanque Pavone foi. Tocou de cabeça. E o Fernando Praz espalmou pela linha de fundo. É mais um escanteio. Você está vendo o Schurrer aí lamentando. Escanteio já cobrado. Subiu o Alexandre para tirar de novo. 44 minutos e 58, 45 minutos. O levantamento Praz para fazer a defesa. Sufoco até os 47, 2 minutos de acréscimo. 2 minutos, portanto, de acréscimo. Para que tenhamos a disputa por pênaltis. A primeira nesta Libertadores da América, né? E ontem o Vasco treinou muito bem as cobranças. Os cobradores se saíram muito bem. O Fernando Praz nem tanto. E o Lanús, hoje eu tive a oportunidade de ler nos jornais aqui da Argentina. Os jogadores não foram bem nas cobranças. Mas o goleiro foi bem nas defesas no treinamento. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. É noite de Copa do Brasil, é noite de Libertadores. Carlos Alberto perdeu. Regueiro pro Pavone, girou. Fernando Praz vai para fazer a defesa nos pés do tanque Pavone. O Pavone dominou e Praz, muito corajoso, foi lá e fez a defesa. 46, finzinho do jogo. Jogada normal, mandou seguir o Amarídia. Bom, Júnior, nessa altura do jogo, olha, o Grêmio faz 2-0 no Fortaleza, liquida a classificação. O Grêmio enfrentará Bahia ou Portuguesa, que se enfrentam amanhã em Salvador. Do ponto de vista dos pênaltis, que a gente está se aproximando dos pênaltis. O Lanús termina o jogo um pouquinho melhor, mas a verdade é que nos últimos minutos o Vasco conseguiu participar mais. Vamos ver o Regueiro. Vai para o fundo. A Amarídia marca a falta do Feltri. E olha, por um triz, hein? É falta a um pé da linha da grande área. Cartão aplicado para o Feltri, Gaciba. Cartão bem aplicado. O Feltri perdeu na velocidade e acabou fazendo a falta por trás como último recurso. Aí, ó, pegando somente a perna do jogador, do Regueiro. Cartão bem aplicado. O Regueiro se prepara para fazer a cobrança da falta. O uruguaio Regueiro. Um dos jogadores mais lúcidos do time do Lanús. O Moranese falou alguma coisa com ele ali. Pode ter uma jogada ensaiada, hein? O Fritzler fica livre de marcação na meia-lua da grande área. Só agora o Alain vai chegar. O Regueiro foi para a cobrança. Voltou para ele. Tentou bater para o gol, isolou. No momento em que apita Carlos Amarídia. 2 para o Lanús, 1 para o Vasco. 3-3 no placar agregado. Vamos para os pênaltis aqui na Fortaleza de Lanús. Felipe, Juninho, Carlos Alberto, é isso? Felipe, Juninho, Carlos Alberto, Renato Silva e Alexandre.
E vai ser no gol vazinho, Luiz. E onde está a torcida do Vasco, hein? É verdade. O Amarília que escolheu ali. A condição do gramado é muito parecida, né? O que aumentou agora é a fumaça e a chuva, porque o time do Lanús fez uma festa danada quando o jogo acabou, no sentido de incentivar o seu time. E o Regueiro vai ser o primeiro a cobrar. E o Fernando Praz ontem ficou buscando na internet vídeos, informações, né, de como os jogadores do Lanús batem. Não conseguiu. Vai lá para fazer a cobrança do primeiro pênalti, o Regueiro. Primeiro pênalti para o Lanús. Primeiro pênalti da disputa por pênaltis aqui na Argentina. Fernando Praz terminou o jogo com duas grandes defesas. Partiu o Regueiro, bateu e é gol do Lanús. Regueiro abre fazendo 1 para o Lanús, 0 para o Vasco. Acho que é muito bem, Luiz. Aquela diagonal seca, né? Batendo na lateral da rede. Mais uma vez a cobrança do Regueiro de pé esquerdo. Talvez um dos melhores em campo, o Regueiro, né? Desde o jogo de ida, né? Lá em São Januário. Outro canhoto agora. Vai lá o Felipe. Entrou no finzinho do jogo. Não ia entrar. Talvez tenha entrado exatamente por conta da experiência na cobrança de pênaltis. E ele vai ser o primeiro a cobrar para o Vasco. Você tem a imagem do Felipe. O Lanús bateu o primeiro e converteu. Aí você vê o goleiro Marquezinho, que é ídolo da torcida. E o Felipe. Muita experiência, muita história no Vasco. O Vasco buscando uma vaga nas quartas. Já está autorizado o Felipe. Partiu para a bola, Felipe. E é gol do Vasco. Categoria, né, Luiz? Esperou só tomar a iniciativa o Marquezinho para poder o Felipe. Tá vendo? Ele vai correndo, olhando para ele. Quando chega em cima da passada, e dá aquele toque. Você que estava curtindo a classificação do Corinthians por 3-0 sobre o Emelec no Pacaembu, com a narração do Kleber Machado, com todo o time da Globo. Imagens agora aqui da Argentina. 1-1 na cobrança de pênaltis. Oi, Eric. Romero do Lanús. Romero vai para a cobrança do segundo pênalti. Tá 1-1 nos pênaltis, nos dois jogos. 2-1 Vasco, 2-1 Lanús. Daqui sai o adversário do Corinthians. Daí o Romero. Entrou no segundo tempo. Fernando Praz no meio do gol. Partiu Romero. Bateu na trave. Explodiu no travessão o chute do Romero. Essa bola da cor de rosa aí, porque ela acabou tendo contato com um pó que a torcida do Lanús, que a Grenal usa. Por isso que ela ficou cor de rosa. Romero chutou na trave. E agora o Vasco vai com a experiência do Juninho. O Vasco botando os dois jogadores mais experientes na cobrança. Tá lá o Juninho. Jogou a partida inteira aos 37 anos. Já está autorizado o Juninho. Goleiro Marquezinho. Expectativa no estádio La Fortaleza de Lanús. Partiu o Juninho. Foi pra bola. Pé direito. E é gol do Vasco. Uma enorme categoria do Juninho. Você vê a comemoração de todos lá no banco de reservas, que é quase no banco de reservas do Vasco. Jogadores que se levantaram para ficar na beira do campo. E aí a batida do Juninho. Categoria, Júnior. A mesma batida do Felipe, né? É importante você ter dois jogadores, né? Experientes e bons batedores no início, Luiz. É para dar confiança para a galera que vem depois. Velasquez, 25 agora no Lanús. Canhoto. Velasquez para fazer a cobrança. Participou diretamente do segundo gol. Fernando Praz rebateu uma bola para frente. E o Theo Gutierrez fez o gol da vitória do Lanús. Aí o Velasquez para a cobrança do pênalti. É mais um canhoto. Fernando Praz fez duas grandes defesas no finzinho do jogo. Partiu Velasquez para a bola. Bateu e é gol do Lanús. Gol de Velasquez. E que batida, né, Luiz? Categoria, força. Não, força, precisão. Olha, lá no Pacaembu, em São Paulo, o Corinthians que venceu por 3-0 o Emelec. Os jogadores estão dentro de campo. Estão saindo aos poucos, dentro de campo, acompanhando pelo telão do Pacaembu a disputa de pênaltis. Veja lá no Pacaembu toda a expectativa do Corinthians. Tranquilo, 3-0, classificado para as quartas de final. Carlos Alberto agora vai bater o terceiro para o Vasco. O Vasco converteu os dois primeiros, o Lanús perdeu um. Carlos Alberto que entrou no finzinho, que sempre foi um excelente cobrador de pênaltis. Veja a expectativa.
A expressão do Carlos Alberto. Ele partiu para a cobrança. Carlos Alberto bateu e é gol do Vasco. É o terceiro. 3 para o Vasco, 2 para o Lanús. Carlos Alberto. Marquezinho acertou o canto, mas foi no limite do cantinho. Ele optou pela batida forte, até mesmo porque está chovendo. Aquela batida angulada que a gente fala sempre, né, Luiz? Que vai na lateral da rede. Sem chance para o Marquezinho. Camoranese agora. Camoranese, campeão do mundo com a seleção italiana, nasceu na Argentina, filho de pais italianos, campeão do mundo em 2006. Segundo tempo jogou muito bem, por sinal, o Camoranese. Daqui a pouco tem o Jornal da Globo, dentro do Jornal da Globo, com as notícias do Brasil e do mundo. O placar da rodada, a Fernanda Gentil trazendo tudo de Copa do Brasil e Libertadores. Camoranese, partiu para a bola. Aí Camoranese, bateu, categoria, gol do Lanús. Esse vai na mesma linha do Felipe e do Juninho, né? Tem a capacidade de ir para a bola olhando para o goleiro, basta ele fazer um movimento que é só deslocar. E agora não me lembro de cabeça se ele terminou o jogo em 2006 e bateu na disputa de pênaltis lá. A Itália foi campeão do mundo nos pênaltis. A gente lembra que cortaram o cabelo dele no centro do campo. Essa é a grande lembrança, né? Renato Silva vai bater o pênalti para o Vasco agora. O último será o Alexandro. Torcedor do Lanús, a torcida grenada do Lanús, do Vasco está atrás exatamente desse gol aí. Tem até uma separação, né, sem ninguém, que funcionou como separação. Vai lá Renato Silva para a cobrança. Já já tem o Jornal da Globo. Expectativa na comissão técnica do Vasco. Renato Silva para a cobrança. Vem substituindo a altura do lado direito, o Dedé na defesa. Partiu Renato Silva para a bola, bateu e é gol do Vasco. É Renato Silva que balança a rede do Lanús. 4 para o Vasco, 3 para o Lanús. O Lanús vai para a última cobrança. É o Fritzler. Camisa 5, Fritzler. Fritzler vai para a cobrança. Se perder, termina agora. O Renato fez aquela batida de segurança, né, Luiz? Porque o goleiro, ele sentiu que ia optar por um dos dois lados, ele bateu no meio do gol. Ou seja, o Vasco tem 2 match points. Fritzler na cobrança. Fernando Praz no meio do gol. Fritzler, se perder, o Vasco está classificado. Partiu Fritzler, bateu e é gol do Lanús. O pessoal está se lamentando, Luiz, porque o Fernando Praz foi muito bem na bola, né? Só que ela foi um pouquinho alta e não deu tempo dele chegar, tá vendo? Ele foi na bola, ela deve ter passado muito perto da mão dele. Já já teremos o Jornal da Globo. William Vac, Cristiane Pelágio trazendo as notícias do Brasil. E do mundo tocou na bola o Fernando Praz. No Pacaembu, todo mundo curtindo a nossa transmissão. E agora poderemos ter a definição. O Alex está lá curtindo a transmissão da Globo. Vai bater o Alexandro. Se fizer, o Vasco está classificado. Autorizado. Aí Marquezinho concentrado no meio do gol. Partiu Alexandro, bateu. Gol do Vasco! O Vasco está classificado para as quartas de final da Taça Libertadores da América 2012. Vasco e Corinthians, campeão brasileiro e vice-brasileiro, atual campeão do Brasil e da Copa do Brasil. Um confronto de gigantes na próxima fase da Libertadores. O Vasco convertendo todas as cobranças. Um abraço ali no Diego Souza, no Rômulo. O abraço agora do Felipe Bastos no Alexandro. E o torcedor do Lanús aplaudindo, hein? Que bacana, que bacana, bacana. Gesto bonito, a torcida do Lanús aplaudindo o espetáculo. Com esta cobrança de Alexandro, o Vasco fecha por 5-4 a disputa por pênaltis e está classificado para a fase de quartas de final da Libertadores. Já já no placar da rodada, Libertadores, Copa do Brasil e os principais destaques do esporte para você. Vem aí na sequência o Jornal da Globo com William Vac e Cristiane Pelágio. Amanhã